Olá, olá, olá! Pode colar no ar o seu podcast esportivo semanal, hoje trazendo muitas novidades do esporte, como todas as sextas-feiras, hein? E eu lembro mais uma vez da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto, você que acabou de ver aí esse vídeo institucional, conhecendo um pouco dos nossos laboratórios. Estamos aqui na Unidade 3, nos laboratórios de jornalismo e publicidade e propaganda. Então faça a Unirp, tá aí as grandes novidades do Centro Universitário de Rio Preto. E eu também lembro do Pode Colar, que está em evidência no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Pode Colar Podcast. Você tem os principais episódios, pessoas que já passaram por aqui, grandes personalidades, como Marininho Manella, Doroteia, Oscar Godoy, enfim, tantos nomes que estiveram conosco e outras novidades que teremos a partir de agora. Além disso, as nossas redes sociais, você também acompanha o Pode Colar no Instagram. Lá temos os cortes, as novidades e também tudo aquilo que diz respeito às personalidades esportivas. E também os nossos canais de áudio digitais, hein? Você pode nos acompanhar através do Deezer, do Spotify e também do Amazon Music. Todas as grandes opções para você nos acompanhar. Está aí o pacote completo. Você aciona o QR Code que aparece na sua telinha e se inscreve no canal, nos segue nas redes sociais, enfim, as grandes novidades. E eu quero agradecer especialmente, aqui é o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, fazendo todo esse trabalho de imagens para você, Cristiano Abraão, o nosso editor, Vanusa Carvalho, nossa social media, Ronaldo Atilano, que faz parte da rádio Unirp, e também o William Castro, ele, o nosso designer direto de São Paulo, que fez um lindo álbum, que daqui a pouquinho será destaque também aqui no Pode Colar. E, como todas as semanas eu lembro, o Pode Colar e traz histórias de sonhos que se tornaram realidade. Hoje o nosso personagem tem muita história para contar, desde a época de jogador de futebol, como agora a atualidade como treinador. Estamos recebendo Betão Alcântara. Betão, um abraço, um prazer tê-lo conosco aqui no Pode Colar para contar um pouco dessa linda história sua aí no cenário esportivo. Eu agradeço muito o convite, Djalma. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, né? Desde muito tempo, né? E estamos aqui para contar um pouco da nossa vida, né? Como profissional e, por que não, como pessoa também, né? É sempre bacana que no podcast, Betão, a gente tem tempo, né, para falar bastante coisa. Vamos conversar. É isso que alguns personagens, pessoas que já passaram por aqui falam, poxa, aqui eu posso contar alguma história do meu começo e tudo mais, que de repente em um programa comum a gente não tem essa disponibilidade. Eu te conheci já como treinador, mas você já tem um histórico, né, de atleta, jogador de futebol, enfim. Fala desse início do Betão também, como é que foram os seus primeiros passos aí até se tornar jogador. É uma longa história, né? É isso que eu disse, que a gente tem tempo. Isso começou o sonho mesmo começou desde que eu me entendo por gente, né? O futebol sempre teve no sangue, também da minha família. Meu pai também tentou jogar, né? Não profissionalmente naquela época, era muito difícil, mas jogava nos amadores da vida, e, enfim. Depois veio meu irmão foi profissional, jogou no Vasco, jogou a Ponte Preta, jogou no 15 de Jaú, jogou na América, né? Na fase boa do América em 80, mais ou menos, 81, né? Quando o grande América, na época no Mário Alves Mendonça ainda. Chegou a disputar até a Taça de Ouro na época, Taça de Ouro, né? Exatamente. O América era temido, né? Os grandes tinham medo de vir jogar em Rio Preto, né? E meu irmão fez parte da história do América, parou muito cedo, né? Parou novo, com 27 anos. Quando ele perdeu a esposa, ele acabou tendo muitas desilusões também dentro do futebol e acabou parando novo, né? E eu segui. Eu comecei ali, ele estava no 15 de Jaú na época. Eu ainda era estudante e jogava minhas peladas e tal. Foi quando eu fui para Ribeirão Preto estudar, né? Meu pai insistia naquele negócio de estudar e tal. A gente não era muito chegado, né? Minhas irmãs formaram, meu irmão formou, o outro irmão meu formou e tal. Mas eu realmente não gostava e meu pai acabou me... Isso era que época, mais ou menos? Você lembra o ano? 78. Aí eu fui para Ribeirão estudar. De 8 meses que eu fiquei em Ribeirão, se eu fui 3 meses na escola, foi muito, né? O meu caminho lá era onde eu morava até no Santa Cruz, no estado do Botafogo, assistir treino e tal.
Aí participei até de uma peneira lá em nossa cidadezinha próxima, Ribeirão, chama Bonfim Paulista. Tinha 500 garotos lá. Se eu treinei 10 minutos, foi muito. Mal peguei na bola, né? Quem contou a história de peneira aqui foi o Wellington, ex-zagueiro também, que jogou no Málaga. Sim, Ele lembrou sim. um pouco dessa história de peneira. Então é legal você lembrar isso eu também. fui fazer uma peneira no Botafogo lá, rapaz, se eu peguei na bola uma vez, foi muito, né? Que posição você... Era meia. Meio. Aí, lógico, não tinha como ser aprovado sem pegar na bola, né? E voltei meio desiludido para casa e acabei ficando um tempo com meu pai. Meu pai, na época, mexia com lavoura, né? E eu ganhei um presente dele, foi um trator, né? Opa! Mas presente entre aspas, né, Djalma? Presente, ó. O presente aqui... Porque praticamente o que ele gastou comigo na escola em Ribeirão, eu tinha que pagar de alguma forma, né? E naquela época, aí fiquei um tempo trabalhando com ele, e meu irmão já jogava no 15 Jaú, na época o 15 também era clube da primeira divisão, né? Era clube que hoje é a Série A1, né? O Paulistão. O 15, em 78, tinha feito uma bela campanha no Paulista, ficou em terceiro lugar, né? Perdeu na semifinal para o Guarani. E o grande Guarani de 78, que foi campeão brasileiro, inclusive, né? Aí meu irmão me levou para o 15 Jaú. O 15 estava começando a montar a base e depois virou um celeiro grande de jogadores. E aí eu fui para o 15, era o saudoso Cilinho, né, que comandava tudo, era o treinador do profissional, mas ele fazia gestão de base também, né? E fui aprovado, com 3, 4 treinamentos fui aprovado, passei 79, fiquei na base, né? Já no final de 79, início dos anos 80 já, nós fizemos um grande campeonato paulista, nós ficamos entre os 4 melhores do estado, perdemos a semifinal para o Santos, e eu fui convocado para a seleção sub-20. Ali começou uma história boa mesmo, né? A minha carreira foi muito rápido, né? As coisas aconteceram muito rápido. E já subi profissional do 15, fui convocado para a seleção, mas quando eu voltei da seleção não tive nem tempo de jogar no 15, já fui vendido para o América do México. Olha. Muito novo, né? Na época eu tinha... Naquela época o México buscava muito jogador aqui, né? Década de 80. Não, mas na 90. realidade eu não ia nem pro América, né? O América era dono da franquia do Los Angeles Aztecs, que hoje é o Los Angeles Galaxy. Ah, tá. E nós fomos fazer um jogo no Maracanã, uma preliminar Flamengo e Botafogo, e a seleção foi jogar contra o Olaria. E nós jogamos na preliminar. E o Carpegiani, o finado Cláudio Coutinho, era o técnico do Los Angeles Aztecs. E ele estava no Brasil em busca de jovens jogadores, né? E ele foi no Maracanã assistir esse jogo, gostou demais de mim, do finado Djalma Bahia. Não sei se você lembra de Djalma Bahia, acho que não, né? Não, isso não... Você é bem mais novo. Djalma Bahia também era um... Hoje eles chamam de extremo. Na época era ponto esquerdo, jogava no Matsubara, foi para a seleção e tal. Naquela época a seleção era de verdade, né, Djalma? Eles convocavam os melhores mesmo. E tanto é que eles tinham olheiros no Brasil inteiro, e eles iam em clubes pequenos. Você vê, só de você estar falando de onde os jogadores partiam. No 15 Jaú foi eu e o Cidinho, lateral esquerdo, né? Aí o Cláudio Coutinho desceu no vestiário lá no final do jogo e falou, eu quero te levar para os Estados Unidos e tal. E eu nem sabia distinguir o que era Los Angeles e Califórnia. Para mim era duas coisas muito diferentes da outra, né? Aí ele... perguntou se eu queria ir, quando eu dei de cara com o homem tinha... Seleção há pouco seleção, tempo, né? 78, né? Treco da seleção brasileira. E ele falava, você é o novo Carpegiani. E aquilo, para mim, era um orgulho muito grande. O grande Carpegiani, né? Quem viu o Carpegiani jogar, nossa, era um fenômeno, né? Então, a gente já tinha ele via um potencial, não a nível de Carpegiani, mas... Sim. Que poderia chegar num nível bom também, né? E ali que tudo começou. Aí eu tinha a proposta do Cruzeiro e tinha a proposta do Grêmio. Mas naquela época a situação, o que o América do México ofereceu foi muita coisa. Era muito dinheiro na época, mas a gente não tinha muita noção disso aí. Eu deixava a cargo do meu pai, né? Eu não tinha muita noção. Hoje não, hoje com esse mundo globalizado, com empresário, um monte de coisa. Ô, Betão, e o legal é que as equipes mexicanas, né? Como eu sou lá de Tanabi, eu sei que o México também levou muitos jogadores de lá. Através do Cabinho, né? Então, o que mostra... Eu joguei contra o Cabinho várias vezes. O que mostra que eles buscavam atletas em equipes até do interior, né? Não ia já direto nos grandes. Não, né? Até eles buscavam os talentos, os jovens talentos, né? Você lembrou bem do Cabinho. Né? O Cabinho jogamos várias vezes contra. E... aí
foi eu e o Zizinho. O Zizinho era do São Paulo, que é o pai do Giovanni dos Santos, que é que era o 10 da seleção mexicana. Isso, depois ficou por lá, né? E o Zizinho era do São Paulo, aí o 15, na verdade, Los Angeles, o América me comprou, mas eu ia para Los Angeles, né? E aí eu e o Zizinho, viajamos, só que nós tínhamos que ir para a Cidade do México. Naquela época o visto para os Estados Unidos era muito difícil. Então a gente ficava ia ficar mais ou menos uma semana, 10 dias na Cidade do México e depois ia para os Estados Unidos. Mas, para não ficar parado, nós fomos treinar no CT do América. Na época, clube nenhum no Brasil tinha CT. Que eu acho que era... E o América já tinha uma baita estrutura. E ficamos uns 10 dias treinando. Aí, na semana, 2, 3 dias antes do embarque para os Estados Unidos, chegou o comunicado lá que nós não íamos mais viajar. Que a gente ia ser incorporado ao América. Foi uma frustração, né? Porque a gente queria trabalhar com o Coutinho, mas, ao mesmo tempo, o América era melhor. E o América já era conhecido mundialmente. Então, foi uma experiência muito boa. Aí eu fiz um campeonato bom em 81, né? 82. 81 para 82, é a temporada... Isso, começa no meio do ano. Fiz um primeiro campeonato muito bom, eu e o Zizinho, né? Aí, logo em seguida, terminou a competição, nós perdemos na semifinal para o time do Cabinho. O Cabinho fez 2 gols, inclusive, na final. O homem para fazer gol de cabeça igual ele era difícil. Ele jogava em que time lá? Ele jogava no Atlante. Tá. E perdemos a semifinal. E aí nós fomos para... Nós viemos embora do Brasil de férias. E quando nós voltamos, eles tinham trocado o treinador. Tinham levado um chileno, chama Carlos Reynoso. Eu nunca mais esqueço desse rapaz. E chegou lá, ele começou a despejar jogador sul-americano lá. Podia jogar na época, podia jogar... Lá então tinha essa questão do limite? Tinha. Porque eu lembro que era o máximo 3 e tal, lá era diferente. Lá podia jogar 4, mas o América nós tínhamos... Em brasileiro tinha eu, Zizinho, Nilton Batata, que jogou no Santos, né? Jogou na seleção brasileira. Aí tinha o Celada, goleiro, que inclusive na Copa de 86 ele foi o reserva do Pumpido, né? Tinha o Celada, goleiro, tinha o Romano, um outro meio argentino. Aí o Reynoso trouxe o Gamboa, que era da seleção chilena também. E, então nós tínhamos lá 6 ou 7 estrangeiros, né? E só podiam jogar 4 e 1 no banco. Aí se fosse substituir, tinha que trocar tinha com que sair estrangeiro. Tinha que sair um estrangeiro. Aí eu senti que eu não ia jogar, né? Aí já sentia que não ia jogar, até porque a gente era muito jovem, né? Sei. Aí comecei a ter problema. Eu era meio rebelde naquela época, né? Eu achava que era o cara, né? Mas é normal, né? É muito jovem, você sai do país, você não tem estrutura nenhuma, né? Você sai daqui sem... Pô, eu saio do 15 de Jaú, ganhando 1.000 cruzeiros por mês. Aí você vai para lá ganhando bem, né? Não lembro o dinheiro da época, mas era bem. Andando muitas vezes mais, né? Então assim, você se empolga muito. Você mora numa metrópole daquela. Eu saí de uma cidade de 15 mil habitantes, que era Guará, onde eu nasci, né? A cidade do México é uma das maiores do mundo. As maiores do mundo. Então, minha vida... Nossa, mudou muito. Então, realmente, eu me perdi um pouco na empolgação, né? Isso é normal. Hoje, muitos jovens acontece isso aí, quando sai do Brasil. Sim, a gente vê. E com toda a estrutura que tem por trás, né? Empresário. Hoje a pessoa vai, mas vai 15 junto. Isso, naquela época eu fui sozinho, meu pai foi comigo, ficou 15 dias, veio embora, eu fiquei lá, né? E passando por terremoto, inclusive, né? Então, tem tudo isso. E você imagina na cabeça de um menino de 18 anos, né, Djalma? Não é brincadeira. Aí eu falei, vamos embora. Mas como assim você vai embora? Você tinha o contrato. Naquela época não tinha era o passe, era o passe, né? Passe preso. Ele falou, mas como você vai embora? Eu falei, não quero mais, eu vou embora. Pô, mas nós pagamos quase $300 mil no seu passe naquela época, era um absurdo, era uma fortuna. Não, eu falei, vamos embora, vou trabalhar com meu pai e não quero jogar mais. Aí os caras falaram, esse cara tá louco. Aí ligaram pro teu pai? Não, aí o Nicola Gravina, que era o empresário, né, que fez toda a intermediação, né, inclusive ele tá no México até hoje, com 80 e tantos anos. O filho dele, que é o Nicolinha, que faz o trabalho que o pai fazia, né. A Nicola foi onde eu morava, conversou comigo bastante. Betão, vamos colocar você no Brasil, vamos emprestar para algum clube que você queira ir. A gente empresta você, fica lá um aninho, sossega a cabeça, daqui a pouco você volta mais maduro
E daqui a pouco o Reynoso não está aí mais também, porque também, é clube grande, então, se não ganhar título, está na rua. Aí ele me convenceu. Falei, beleza. E vim, onde você quer ir? Qual clube você quer jogar no Brasil? Aí eu falei, eu escolhi o Botafogo de Ribeirão. Era o meu sonho jogar no Botafogo, desde criança. Porque você lembrou da época que você olhou a treino, o Sócrates jogava lá nessa época ou não? Tinha acabado de sair. Ah, tá. Tinha acabado de sair. Mas você chegou a ver, então? Vi, Zé Mário, finado Zé Mário, nossa, Lourico, tá louco, não tinha mais. Então você se espelhava, pô. Nossa, via aqueles caras jogando, eu ficava louco, né? Geraldão depois foi pro Corinthians. E o Botafogo, assim, naquela época, ele era mais que o América ou era num nível, assim, parecido? Não, no nível mais parecido. É que o Botafogo, você chega no Santa Cruz, você olha o estádio daquele tamanho, você vê um Botafogo diferente, né? Eu fui a Ribeirão 2 semanas atrás e fui lá no Botafogo fazer uma visita. E você olha aquele estádio, parece... Lá, até a rivalidade lá dentro, Não, é né? diferente. Aqui depois a gente vai falar de América e Rio Preto, mas aqui não tem, acho que 5% do que é lá. Não, né? É um negócio absurdo. Aí eu falei, eu quero ir pro Botafogo. Então você pode ir pro Brasil e nós vamos... Aí vim embora pro Brasil, eu morava em Guará, que é uma cidadezinha a 80 quilômetros de Ribeirão. Ah, tá. Aí uns 10 dias depois, o pessoal do Botafogo me ligou. Você apresenta aqui, já acertamos com a América, tal. E comecei no Botafogo, era Lori Sante, final do Lori, treinador, né? Aí ali encontrei, aí tava subindo da base Raí, Marco Antônio Boiadeiro, bem essa safra boa aí, né? E eu era jovem. Olha o nível do pessoal, né? E eu era jovem, né? Eu tinha 21 anos só. Eu tinha 20 para 21. E então a história engraçada, quando eu fui assinar o contrato, o presidente era Miguel Mauad. Eu nunca mais esqueço daquela cena. Aí eu fui assinar o contrato assim e tal. Aí eu falei, nossa, eu tô realizando um sonho, eu falei para ele, né? Ele falou, nossa, que bom, pô. Falei, em Ribeirão eu era botafoguense e tal. Depois eu trabalhei no comercial, adoro comercial também. Hoje é um time que eu tenho muito respeito, mas muito mesmo. Inclusive, estive em Ribeirão ontem e fiz uma visita no comercial. E eu falei, o senhor sabia que eu estive aqui no Botafogo há 3 anos atrás, fazendo peneira aí e tal. É mesmo? Onde você fez a peneira? Eu falei, lá em Bonfim Paulista. Aí ele... Você passou? Eu falei, não, eu fui reprovado. Quem te reprovou? Eu falei, não. Pronto, agora. Você falou, mas não deu nem tempo de tocar falei, na bola. Não, eu treinei 10 minutos, nem peguei na bola e tal. Aí, pô, que legal. Aí fiquei no Botafogo, aí terminei a temporada de 82 no Botafogo, né? Que eu vim em 82, que eu voltei, né? No meio do ano. Aí terminei naquela época o Paulistão era 38 jogos. Era bem mais demorado, né? Era. O brasileiro que era curto, né? Tudo ao contrário. Então era 20 clubes, você jogava com todo mundo e de volta. Quarto e domingo. Era pauleira. Aí eu fiz um baita campeonato, fui muito bem mesmo, muito bem. Aí o América queria que eu voltasse e o Lori Sante pediu para mim ficar. Pô, fica mais esse ano. Aí o Botafogo pediu um empréstimo de novo e eu tive que interceder, eu falei que não queria voltar. Tá. Falei que não queria voltar e tal. Aí o América liberou mais um ano. Aí o Botafogo teve... nos primeiros 6 meses veio custo zero, né? Sei. Agora ele pagou inclusive uma parte do meu salário, quem pagava era o América. Tá. Então essa história de que a gente vê hoje, né? Que o clube empresta, o outro paga a parte do salário, então já existia desde... Existia. Olha. Mas o América, para poder me motivar, o Botafogo me dava um X e o América me pagava a maior parte do salário. Aí eu... 83, aí eu fiz o ano todo. Aí fiz o Paulista, fiz a taça de prata, né? Inclusive, nós perdemos a chance de subir para a taça de ouro, que é a Série A do brasileiro, né? Nós perdemos para o Atlético Paranaense. Nós fizemos a semifinal em casa, o primeiro jogo, empatamos 1-1 com o Atlético e fomos jogar lá no Couto Pereira, inclusive, o jogo. Aí quem fez os 2 gols foi o Washington e Assis só, o casal 20 lá. Sim. Que depois foram para o Fluminense. Então, assim, foi uma trajetória maravilhosa. Aí voltei para o México, 84, voltei para o México, mas sabe como você não volta mais? Naquele pique. Não. Aí já estava acostumado de novo no Brasil. Aí voltei, cheguei na América, tinha muito estrangeiro. Falei, não vou jogar. Já era outro técnico também. Já outro técnico. Aí comecei a treinar, e tinha vários brasileiros lá que tinham um contrato com o Los Angeles, voltaram, se apresentaram tudo no América. Tá. Que o Los Angeles estava sendo vendido pelo América. Então nós voltamos tudo. Aí nós estávamos em 5, 6 brasileiros. Só brasileiro. Fora. Sei.
Aí fiquei um mês. E a regra era a mesma? A mesma coisa, a mesma coisa. Aí fiquei treinando, aí começou... Aí Nicola Gravina queria me colocar no Atlas, que é um rival do América. Cheguei aí para Guadalajara, conversamos, acertamos. O Nicola sentou lá com eles, acertamos. Tudo certo. Era só voltar para a Cidade do México, sacramentar o empréstimo e ir para o Atlas. O América não liberou. Era rival, né? Era rival. Não liberou, não, para o Atlas não. E foram enrolando. Aí faltava 2 dias para terminar a inscrição para o campeonato, para iniciar o campeonato. Eles me mandaram para uma cidadezinha chamada Zacatepec. Uma cidadezinha tipo... uma cidadezinha de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, tipo Monte Azul, assim. Sei. Um clube que jogava a liga principal, né? Mas era um clube pequeno. Pô, cheguei lá, parecia a cidade fantasma. Aqueles mexicanos de sombreiro, aquelas coisas, você via na cidade inteira. Eu falei, Deus me livre, vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu falei, você tá louco, não, sem chance. Mas não já tinha assinado alguma coisa? Não, mandaram me apresentar lá. E o América ia pagar meu salário. Sei. Eu ia no custo zero. Quando eu cheguei em Zacatepec, eu falei, não, sem chance. Aí voltei e falei, tô indo embora do Brasil, agora eu vou parar mesmo. Falei mesmo. Aí, não sei o quê, eu mesmo comprei minha passagem e vim embora. E o contrato lá, vigente? Contrato vigente. Não, normal. Sim. Normal. Lá tinha, nessa época do passe, tinha um tempo também de... Por exemplo, terminou seu contrato, sei lá, 3, 4 anos. Você renovava. Só que mesmo que acabava, a pessoa não podia jogar. Você não podia sair. Estava preso lá ainda. Estava preso. Aí que vem a história, assim, mais interessante, né? Aí voltei pro Brasil para não jogar mais. E Nicola, ele me tratava como filho. Olha. Mas como filho mesmo. Porque eu fui muito novinho, né? Aí Nicola me ligava, vou te colocar nos Estados Unidos, ele queria me colocar no Botafogo do Rio. Falei, Nicola, não quero jogar mais. E aí eu fiquei 1 ano parado, né? Fiquei 1 ano parado na cidade, só fazendo besteira, né? E o trator estava lá ou não? Não, aí não tinha mais. Não, nós já tínhamos voltado, já tínhamos vindo para Rio Preto. Tá. Entendi. Já estávamos em Rio Preto, nós viemos para Rio Preto em 80, meu pai veio, porque minha mãe, minha família, eles vieram no final de 81. Entendi. Aí quando eu voltei... Então você voltou, já voltou para cá. Já voltei para cá, Mas eu ia em Guará direto, porque era... Sim. Eu fui praticamente criado ali, né? Com meus amigos, todo mundo lá. E... Aí parei. Falei, aí comecei... Nossa, só fazendo coisa errada, besteira. Coisa errada que eu falo assim... Não queria trabalhar, não queria fazer nada. Entendi. Achava que estava rico. Jogava alguma coisa? E não estava. Amador, só amador, brincadeira e tal. E gastando o pouco que ganhou, com besteira, né? Farra. Aí quando foi em 85, a ficha caiu. Né? Você fala, caramba, eu sou muito novo e tal. Aí eu fui jogar um jogo de férias, jogadores que estavam em atividade, né? Vieram jogar na cidadezinha, chama Ipuã. Você conhece ou não? De nome. Nunca fui lá, mas... O Maxwell que jogava no Botafogo. Sim. O zagueiro jogou lá, era de lá e tal, e montou um time lá de jogadores que estavam inativos, parados, né? Para jogar contra o Botafogo. Contra uma seleção de jogadores que vinham atuando. Sei. Aí veio o Chicão, jogou no São Paulo. Nossa, vieram o Ademir da Guia. O Ademir já tinha parado, mas era um fenômeno, né? E, pô, aí o Chicão me viu jogando, porque eu tinha jogado o Chicão no Botafogo, em 83. Tá. Aí você também se deparou com eles de novo, aí encontrei o Chicão e tal, e falou, rapaz, você não vai parar não, cara. Você tá de brincadeira. Você não pode parar. Você tá com o quê? Uns 25, 24? 24 anos. 24. 23 para 20. Eu tava vindo, porque eu faço final de ano, né? Tá. Tava com 23 ainda. E o Roberval Davino tava, ele era jogador ainda. Sei. Ele tava parando, mas era jogador ainda. E o Roberval foi. Aí o Roberval falou, você vai parar mesmo? Eu falei, vou, não quero mais, tal. Só que o Nicola já tinha visto um negócio para mim na FIFA. Se eu ficasse 1 ano e meio sem jogar profissionalmente, eu conseguia pegar o meu passe. Tá. Então aquilo ali, eu fiquei com aquilo na cabeça. E já fazia o quê? 1 ano já? Já, ia fazer mais de 1 ano. Então não faltava aí quando foi essa época aí, já tava dando 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Já tava batendo ali na trave. Aí o Roberval, não, você tem que voltar e tal. Eu tinha jogado com o Roberval no 15 de Jaú, logo no comecinho. Ele já era profissional, tudo. Pronto, aí eu
Eu falei, Roberto, se você me arrumar um time, eu vou. Porque ninguém me conhecia mais, né? Eu saí muito novo do Brasil. E então ninguém lembrava. Falei, se você conseguir me arrumar um time, ele falou, você quer ir para Lagoas? Pro CSA? Eu estou montando lá, tal. Falei, eu vou. O CSA tem camisa, tal. Sim. Eu vou. Então, vamos embora. Aí, deu uma semana, chegou a passagem lá e eu... Maceió. Pronto, aí fiquei em Maceió treinando. Eu não podia jogar, porque estava... ainda estava... Por causa do imbróglio lá com o América. O América não queria liberar de jeito nenhum. Aí entramos na FIFA e foi. Aí faltava uma semana, acho que nem isso, para terminar a inscrição. Aí começou a bater o desespero. Aí é quando vem a mão divina para desgraça de alguns e para felicidade de outros, né? Aí foi quando aquele grande terremoto em 85, você lembra? Ah, eu ouvi falar, sim. Que ano você é, desculpa? Eu sou de 79, então eu devia ter 6 aninhos, Deu o grande terremoto em 85 lá. E... Nossa, perto da Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo no ano seguinte lá. A cidade do México quase foi destruída. Onde eu morava, caiu tudo. Nossa. Eu falei com os vizinhos depois, tinha caído tudo lá. Se tivesse lá, aí, por isso que eu falo, né? Será que foi, assim, tô falando de nível de tragédia, será que foi parecido com esse que teve agora na Turquia? Deu 7 pontos alguma coisa. E o tremor no México, ele é diferente. Na cidade do México, ele é diferente. A maioria dos lugares ele... Meio que quase que trepida. Isso. E no México ele dizem, né? Diz o pessoal lá. Eu não sou nenhum expert. Mas o pessoal que mora lá, que fala que a cidade do México foi construída tipo um pântano. Então, ele... Aí, essa chacoalhada aqui, ele derruba até o... Imagino. Então, e mesmo assim, sendo pouco tempo, né? Mas o estrago que faz. Djalma, você não queira ver não, que a coisa é feia. É triste. Balança muito. Dá muito medo. Aí, o presidente do Conselho Deliberativo do CSA era e nós já tínhamos entrado com a ação na FIFA, já estava correndo. Aí, quando chegou na Federação Mexicana, aí começamos a bater em cima. Aí, o presidente do Conselho do CSA era o Fernando Collor. Olha só. Que era deputado federal na época. Aí envolve a coisa política, né? E o Fernando Collor foi direto no João Avelange, que era o presidente da FIFA. Sei. Aí, aconteceu o terremoto. A sede da Mexicana desabou. Nossa. Cadê os documentos? Não tem nada. Ah, tá. Aí a FIFA pegou e deu liberação. Ganho de causa, alguma coisa deu liberação. Assim. Pronto, aí consegui voltar a jogar. Aí fiz um grande... Em 89, aí em 85 eu fiz o gol do título, inclusive, contra o CRB de falta. Aí nós fomos campeão alagoano. Aí renovei, fiquei 86. E jogamos Taça de Ouro, né? Que era o brasileiro. Sim, sempre o time tinha... Era ranqueado pelo estado, Nossa, mas né? tinha muito time. Pelo estadual, né? Pô, tinha 90 e tantos clubes. Nossa, era uma loucura. Você viajava... Você vinha para jogar aqui no Sul-Sudeste, você fazia 3 jogos direto. Para já aproveitar. Aí para valer a pena, né? Sim. Aí depois fazia 3 em casa, né? Aí joguei no CSA ali, depois voltei para São Paulo, mas é desconhecido ainda. Não é igual hoje, né? Que você faz... Eu fiz 12 gols no Alagoano em 85. Mas aqui em São Paulo, ninguém sabia. Aparecia no Fantástico lá, mas Verdade. Aí voltei para São Paulo, totalmente desconhecido ainda, né? Aí vamos correr atrás de novo. Aí o Edson Pereira aqui de Mirassol, o zagueiro, jogou no Mirassol, ele tinha acertado na Botuporanguense. Então montou um... É que o nível aqui dessa época aqui era muito forte. Era intermediária, né? Era intermediária. Que tinha Tanabi, Forte, Jalesense, Santa Fé, Rio Preto, Catanduvense. Não era Catandu, era Catanduvense. Sim, isso Tinha muito time bom aqui. Aí eu fui para Votuporanguense. Falei, nossa, eu cheguei no fundo do poço mesmo, né? Não, imaginava isso, né? Sim, né? Mas foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Torcida maravilhosa, cidade boa, time fantástico. Todo mundo fala que foi um dos melhores times da Votuporanguense de todos os tempos. E perdemos o acesso para o São José. Aí eu fui para a Ferroviária. Pronto, ali eu voltei
jogar não digo alto nível, né? Mas um nível bem... Aí, a Ferroviária... já era a primeira divisão. Ferroviária, 15 de Jaú, Botafogo, na época, igual a gente falou do América. Aí, era um outro nível. Outro nível. Aí já fui Ferroviária, fiz muito bem no campeonato. Começou a aparecer um monte de... E o passe era meu. Tá. Mas a grande besteira minha foi ter vendido o passe para a Ferroviária. Que tinha várias outras situações, né? Sei. Aí, nesse ponto, o empresário é importante, né? Se tá. eu tenho alguém do meio para orientar, né? Aí, o Gilson de Rio Preto, né? Sim. Aí nós fomos para o Taquaritinga, né? Intermediária também. Aí montou um timão também, o Dácio. Aqui de Rio Preto tinha eu, o Dácio, o Gilson, né? Montou um timão, Celso Reis aqui de Itanabi. Sim. Celso Reis não faz tanto tempo jogava até no Amador, na cidade. Montou um timão também lá no Taquaritinga. E aí nós fizemos um campeonato top também, perdemos acesso para a Ponte também estava na intermediária, né? Pronto, aí dali... desculpa. 88 ainda eu acabei indo para Bragantino. Depois da Ferroviária, eu fiz o Paulistão e fui para Bragantino, que era intermediária. Aí nós fomos campeão da intermediária. Aí voltei para Ferroviária, que eu tinha vendido meu passe. Sei. Foi quando começou a aparecer um monte de coisa. Palmeiras. Olha. Começou a aparecer um monte de coisa. E a Ferroviária não emprestava, só vendia. Porque ela estava na dela. Ela não emprestou para o Palmeiras, mas emprestou para o Taquaritinga, né? Você vê só. Aí acabei indo para o CAT, foi legal também. E aí fui embora para o Japão. Aí aconteceu... acabei indo embora para o Japão. Eles foram ver um jogo da Ferroviária lá, para ver o Jorginho. Então você pegou o Japão na época que o Zico foi para lá também? Eu fui um pouquinho antes do Zico, uns 6 meses antes. Aí o Zico chegou, foi quando começou a incrementar mesmo. Sim, que aí todo mundo começou a ver mais futebol japonês. Quando eu cheguei no Japão. Então você também ajudou a coisa lá a andar, né, digamos assim. Ou não era bem isso? O pessoal fala que depois que o Zico chegou... Não, aí mudou tudo, né? Porque aí a mídia, né? A mídia, quer ou não, né? Faz a coisa. Você é da mídia, né? E o futebol engatinhava lá, né? Aí chegou o Zico, chegou Pita, chegou Jorginho, jogou no Palmeiras, começou a chegar De Leon, que era o capitão da seleção uruguaia. Aí você ficou quanto tempo lá? Fiquei 5 anos. Quase 5 anos. Pronto, aí o Japão foi ótimo em todos os sentidos. Você se acostumou fácil lá? Vixe, tranquilo. No início eu não jogava, né? Eu não conseguia jogar, não conseguia acompanhar o ritmo deles. A intensidade era muito alta naquela época, eu era um jogador lento, né? E aqui no Brasil eu era meia, quando cheguei lá jogando de meia de costa. E eles têm um negócio de space lá que eu vou te falar. Eles querem jogar a bola lá no espaço pra você correr. Sei. Como é que eu ia ganhar de japonês na corrida? Falei, não vou jogar nunca aqui, né? Aí fiquei 4 meses sem jogar. Não jogava, nem para jogo. Olha. Podia jogar 3 estrangeiros, né? E nós éramos em 4. Então tinha 4 brasileiros comigo, né? Aí jogava o Abelha, goleiro. Não sei se você lembra o Abelha. Sim, no São Paulo, no Flamengo. Jogava o Messias. Esse Messias fazia muitos anos que estava no Japão, 12 anos. E tinha mais um. O Rodinei, que era um menino que era a base de São Paulo. Qual time lá? Joguei na Honda. Na Honda Hamamatsu. Pronto, aí... E era a primeira divisão? Primeira divisão. Aí quando foi... Aí eu já estava adaptado. Aí eu pedi pro treinador para me colocar numa outra posição, para me jogar de frente, que eu ia ter mais facilidade. E como eu tinha uma bola longa muito boa, e ele gostava muito dessa bola longa para fazer o space que ele gostava, né? E a bola longa minha era muito boa, com as 2 pernas. E eu falava, então, me coloca de frente. Eu falava não, eu pedia pro intérprete falar, né? Pô, me coloca de frente, para me fazer essas bolas longas aí e tal. Aí ele começou a me treinar ali. Ele começou a me colocar nos treinos ali, joguinho treino contra escola, porque lá não tem base, né? Tá. Né? Contra escola, depois faculdade. Na época era tipo um draft americano, sabe? Do basquete. Que é parecido do basquete, né? Que lá é muito forte. Os meninos iam da escola para a universidade, da universidade para os clubes. E fazia muito jogo treino. Então, para mim, aquilo foi excelente. Eu não estava jogando, mas eu estava me adaptando ali. Sim, entendi. E eu estava com 27 para 28 anos já, né? E eu falava para minha esposa, eu não vou embora do Japão sem jogar, tá louco? Se eu não jogar no Japão, aí eu posso parar, né? Pronto, aí fui me adaptando. Aí eu já estava legal já. Tava treinando bem, mas não tinha como jogar. Tinha uns 3 jogando, né?
Aí teve um jogo em casa lá, o Abelha foi expulso. Aí eu falei, agora, se ele me colocar agora, vamos embora. Porque aí abriu uma vaga, né? Sim. Aí nós fomos jogar contra o melhor time do campeonato, que é o time do Oscar. O zagueiro jogou na seleção. Ah, tá. Era o Oscar, o Renato Pemucho, que jogou no Sei. São Paulo. O Everton, que jogou no São Paulo também no Grêmio. Era um timão. Aí é o Yokohama Marinos. Ah, vixe, até hoje, né? Tem E nós fomos jogar lá. Aí ele falou, acho que ele já fez aquilo para me queimar também, né? Sei. Aí ele falou, contra o Yokohama você vai. Eu falei, não, beleza, pode deixar Tô comigo. pronto. Pois tô prontinho. Ganhamos 2-1 lá, fiz um gol e dei uma assistência. Olha, Aí não saí mais. Aí acabou. Aí foi o restante da minha carreira no Japão. Nunca mais sentei num banco. Graças a Deus. Djalma, eu falo para jogador que trabalha comigo, né? Se você não se dedicar, você não chega. porque você fica naquela, querer ou jogar com um nome, ou porque chegou com uma certa Djalma, bagagem. eu vejo jogador hoje, né, rapaz, você vê... É por isso que eu desanimei com o futebol. É por isso que eu tô largando o campo por causa disso aí. Você pega jogador que nunca deu um chute em lugar nenhum. Jogador que nunca passou por lugar Você acha nenhum. que é pior, Betão? É muito empresário em cima Exato, ou é o e jogador pai. que fica muito... Empresário e pai. O que é pior, o empresário ou o pai? Puta, é os dois, viu? Pô, tem Porque cada um puxa de um lado. Pô, tem pai chato, hein? Puta merda. Jogador... e empresário é aquele, né? O cara... Você tá dirigindo um clube... o cara começa a te ligar. Eu tenho um meia aqui, tem um atacante, tal. Como a gente conhece o mercado, a gente só vai onde Sim. vem jogador para ajudar mesmo, né? E quando você fala assim, não, esse aí me interessa, tal. O cara chega fora de forma, ou o cara chega só para roubar, né? E mesmo assim, independentemente da idade, ou dependendo da faixa Não, etária? não. Os que roubam é um pouquinho mais velho, né? Tá. Uma garotada nova, os caras chegam cheio de marra, cheio de... Nossa Senhora, aí você tem que aguentar jogar, porque eu joguei na base do São Paulo, joguei na base do Palmeiras. Mas hoje você tá aqui no Rio Preto, e aí? Sua vida mudou, pô, né? Então, mas aí todo dia você tem que estar cobrando, todo dia você tem que estar batendo. Aí o cara faz um jogo bom, aí você tem que... No outro jogo você tem que passar a mão na cabeça dele para o jogo jogar bem de novo, porque ele se perde, né? Então, o treinador do Brasil não é fácil, não. Aqui o cara sofre. Ô Betão, agora a gente já contou bastante essa parte sua de jogador. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Pra gente já pular pra parte de treinador? Pô, dei meu currículo, pô. Se alguém precisar de um meia, eu tô na área. É legal, o pessoal de casa vai relembrar aí. Aí, o que te fez, então, ir pro outro lado? Pro lado de treinador? Porque muita gente sabe, determinados jogadores, quando param, querem fazer alguma outra coisa, mas alguns pensam em ser treinador, e você foi um deles. O que te levou aí pra esse outro lado? Aí eu parei de jogar. Aí quando eu voltei do Japão, em 94, eu não queria mais jogar. Aí eu falei, não, agora eu vou parar mesmo. Tal. Eu estava com 34 anos. Nós tínhamos voltado a minha esposa é alagoana, nós tínhamos voltado para Maceió, meus filhos eram pequenininhos, e voltamos para Maceió. E quando eu cheguei em Maceió, o que eu ia fazer da vida? Eu não sabia fazer nada. Minha vida toda foi futebol, eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. E eu falei, meu Futebol Deus... aposenta cedo, né? eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tinha estudado, né? Não tinha uma profissão, não tinha nada. Aí, nós, na época, era locadora de vídeo, né? Ah, sim. Aí, compramos uma locadora de vídeo lá, começamos a trabalhar, mas a gente não tinha noção de administração e tal. Mas foi legal. Quando nós tivemos, deu para tocar, né? Não tocamos como deveria, mas... também não tomamos muito prejuízo, né? Vamos dizer assim. Lucro, jamais. Pronto, aí eu precisava voltar para a bola. Só que como eu estava radicado em Alagoas, praticamente o que eu construí era tudo em Alagoas. Entendi. Em Rio Preto. Então ou seja, eu estava perdido. Eu não sabia o que fazer da vida. Por onde começar. Eu não sabia por onde começar. E é um problema sério. E a gente orienta os meninos hoje em relação a isso aí. Jogadores hoje com 30, 33 anos. Ontem mesmo no comercial eu estava conversando com alguns jogadores lá. O Pitbull, que foi jogador meu. O Luizão, que é lateral direito, jogou na Inter Limeira comigo também, jogador meu. O Boré. Vários jogadores. Renan, que trabalhou comigo no Noroeste. E a gente estava conversando justamente sobre isso aí. Que é jogadores tudo na faixa de 30. Sei.
Pessoal, começa a O que fazer pensar. depois, Aí né? o Borezinho falou para mim, pô, professor, eu estou estudando, estou fazendo educação física, já tô com um projetinho de montar uma escolinha e tal. Pô, legal. Aí eu falei, é isso aí Sim, mesmo, o caminho é esse. É. Não faz igual eu fiz, não. Vem embora e parei. Não, assim, a não ser que você esteja milionário, né? Que não era o meu caso. Então, aí um amigo meu montou uma franquia do São Paulo Center. Era uma escolinha do São Paulo, chamada São Paulo. Lá em Alagoas. Lá em Alagoas. Aí me convidou. Eu falei, pô, é legal. Aí eu fui. E foi bom, para mim foi bom. Eu vi que eu tinha aptidão para aquilo lá. Entendi. Era que faixa etária a garotada? De tudo, de 6 entendi. até 17 anos. E para mim foi excelente, que eu aprendi a dar treino. Sei. Você treinar é uma coisa, você dar treino é outra. É. Aprendi a comandar, que é difícil também, não é fácil. Então, você pegar garoto de 6 anos e você não pode perder o aluno, porque o aluno paga. Paralelamente, você começou a fazer algum curso, alguma coisa disso aí? Eu tinha feito um curso, mas é curso aqueles básicos, na Federação Paulista, uma vez, pelo sindicato. O Sindicato dos Treinadores. E, bom, daí fiquei 2 anos com ele. Pô, foi legal. Aprendi muita coisa. Acho que foi ali Pô, aí peguei gosto. Aí falei pra minha esposa, tá na hora de voltar para Rio Preto. Vambora. Aí organizamos e vim embora. A única pessoa que eu conhecia era Pinho. Aí, e Luiz Carlos Ferreira. Mas você já estava com um currículo com 2 nomes aí fortes. 2 nomes fortes, Só que o Ferreirão, que Deus o tenha, né? Pô, pessoa fantástica. Ferreirão, que é a loucura dele. Mais folclórico. Então, Ferreirão, me ajuda. Pô, eu te ajudei. Aí eu vim pro comercial em 94, jogar no comercial. Pô, não pagava ninguém. Pelo amor de Deus. Falei, Ferreirão, que bar que você me trouxe. Aí ligava pro Ferreirão, ligava pra Pinho. Pô, me ajuda e tal. Eu preciso começar. Você queria ser como se fosse um auxiliar deles? Qualquer coisa. Né? Mas ali, lá no meio eu queria aprender. E o Pinho era um dos nomes fortes na época, né? Pinho, Valei de Carvalho, tudo treinador que eu tinha trabalhado, né? Que eram os caras do auge na época de intermediária, Entendi. Né? E aí o Pinho fez uma cirurgia em 99. Você lembra disso aí, Djalma? Não chegou. Ele com as 2 pernas engessadas e tal. Aí ele dirigia que time? Não, aí ele veio pro Rio Preto para ser coordenador. Ah, tá. O Dalla Pria trouxe ele para coordenador. 99 é o ano que subiu, então. Isso. O Dalla Pria trouxe ele para coordenador, ele trouxe o Tim como auxiliar, como treinador principal. E falou, ó... E ele nem me comunicou. Aí um dia eu pego o jornal de Rio Preto, logo que ele assumiu ontem, eu peguei o jornal de hoje. Aí quando eu olho lá a comissão técnica. Aí Tim, treinador, Betão, auxiliar. Falei, pô, mas ele nem me avisou nada. Mas foi legal. Aí pegou e me ligou, né? Que não tinha celular, não tinha nada. Vem embora, pô, vambora. Bora trabalhar, você não quer trabalhar e tal. Aí você fica, você termina aqui, você pega o 20. Puta, pra mim foi ótimo. Mas o Rio Preto naquela época era difícil, né? Nossa, era muito difícil. Em 99, que eu estava dizendo, eu assistia como mero torcedor, que foi o ano que subiu e tudo mais. Aí, a partir de 2001, que eu vi mesmo a mão na massa, aquela situação, de repente o pessoal estava fazendo comida, o gás acabava. Era situação de a gente contar hoje, pensa que é folclórico. Então, mas por isso que eu falo, é por isso que eu dou tanto valor à minha profissão, à minha carreira, né? Eu comecei ali na brava mesmo. E eu agradeço muito a oportunidade que o Rio Preto me deu, através do Dalla Pria e do Pinho, né? Eu falo pro Pinho até hoje. Pô, você foi um dos caras que... Nossa, eu não tenho como agradecer, né? Porque tudo começou ali, né? Sim. E o Dalla Pria por ter aberto as portas, né? E eu sou muito grato a isso. Pronto, ali começou minha trajetória, mas assim, muito devagar também, né? Não tinha muita... Aí eu fiz esse campeonato em 99 com o Tim, né? Aí o Tim caiu, assumiu o Márcio Rossini. Isso. O Márcio não dava muita moral, o Márcio era mais fechadão. O Vidotti já era assistente dele? Não, era eu. Foi depois, era eu. Né? Ah, tá. Era eu. Aí... O Vidotti então foi no 2001, quando eu comecei. O Vidotti veio depois. Depois veio Jorginho também com ele. Isso, Aí subiu aquele ano, né? Era o Deja, que é o Deja que está aí no Rio Preto hoje, né? Era preparador físico. Francinha, treinador de goleiro. Eterno Francinha. A galera boa demais. Só que receber que era bom, nada. Mas tá tudo certo. Aí subiu, pô, foi legal. Montou um time bom. Aí o
O Alexandre, não sei se você conhece o Alexandre, trabalhou no América. Ah, sim, O pai sim. do Breninho, do... Aham. É que na época tinha um Alexandre Zagueiro também no Rio Preto. Tinha. Não, mas o Alexandre era parceiro do Esse é Facina outro, no é. América, na Sim, base. sim. A base do América naquela época era fantástica. Sim, depois a gente vai lembrar disso, que pra mim foi a melhor parceria que o América teve até hoje. Até hoje, sem dúvida. Se começar a falar, a gente O vai América, enumerar os jogadores. o América lá. só não construiu outro estádio porque os caras cresceram o olho na hora de vender jogador, né? Então, eu lembro a quantidade de jogadores que passaram, Não, que o Facina fez. O 15, 17 e o 20 batia tudo. Sim. Tanto é que nós fomos campeão paulista sub-15. O 17 foi vice-campeão paulista, perdeu a final para São Paulo. E o 20 chegou entre os 4 primeiro. Então você vê o nível, né? Era América e Mirassol, na época era o Carlos, né? Isso. Batia os dois de frente mesmo. Pronto, aí o Alexandre me convidou. Falou, Betão, o seu Livânio, que era o treinador do 15, é um senhor aqui de Catanduva. Ele vai ficar só como observador. Você quer vir pro 15 e tal? Porra, a América é a América, né? Sim, né? Puta camisa na época, a América na primeira divisão e tal. Falei, nossa, tô indo. Que hora? Agora o treino? Não, pode vir. Aí fui. Aí estava em processo de montagem, de avaliação. Aí já tinha acabado a Série A3 lá. Já, né? No Rio Preto. Não, isso foi em 99, no Rio Preto. Então, aí já 2000. tinha... 2000 já tinha... Início de 2000, Tá. Estava em processo de montagem e tal. Aí comecei o trabalho no 15. Mas na América liberava geral aquela época, para buscar menino mesmo. Não era aquela coisa, só da região, não. Eu lembro, né? Não, Itapajipe, né? Alojava 60, 70 garotos lá no Teixeirão. O negócio era bem estruturado, bem feito. E nós montamos. Naquela época era diferente, eu lembro que lá em cima também, depois seu Arino também começou a fazer um trabalho parecido. No Derac, né? No alojamento do Rio Preto. Então era diferente. Era. A garotada ia pra escola, porque eu conversava muito com eles, né? Não, e era um trabalho muito bem feito, muito bem feito. A turma, o Facina trouxe o pessoal trabalhava muito bem. Aí era eu no 15, o Tarcísio no 17 e o Militão no 20. O Ricardo Moraes veio um pouco depois, então. Aí quando fazia tempo que eu não vi um treinador de base caiu. Aí o Militão caiu. E eu vinha muito bem no 15. Sei. Eu vinha de 8 vitórias seguidas no 15. O 15 que nós montamos era muito bom. Alcides Eduardo. Sim. Ixi. Danilinho. Essas besteirinhas aí. Então. E a gente vinha muito bem, atropelando todo mundo. Aí o Facina viu o trabalho que estava sendo feito no 15, vem pro 20. E eu fiquei naquela, vou largar essa molecada aqui. Não, sabe, o negócio estava muito bem feito. Tá tudo certo. Só que o time do 20 era muito bom. Paulinho Marília, Ricardinho, tá. Michel, Cris. Era um timão. Era o Márcio Costa. Nossa. Você tá falando o nome de todos eles, Não, depois era do um time timão, de cima. Era um timão. Aí o Jales... Não, o Jales estava no 17. Jales, Fred. O Fred do Fluminense. Aí eu subi pro 20. Aí, na minha estreia, foi um jogo fácil contra o Mirassol, lá em Mirassol. Aí metemos 3. Naquela época era uma rivalidade, América e Mirassol, né? Eu lembro de jogos regionais, o bicho já pegava. Não, o bicho pegava feio. Aí comecei. Fizemos um campeonato maravilhoso. Aí eu puxei o Fred pro profissional. O Facina queria que puxasse o Jales, né? Sei. O Jales era a menina dos olhos do América e tal. Mas o Fred, assim... Como eu tinha um time que... O último terço era muito bom mesmo. Chegava fácil. O Rovilson, lateral esquerdo. É verdade. Michel, lateral direito. Essa bola atravessava toda hora. Eu precisava de um cara para... E os outros meninos, o Du, o Mário, eles eram... Não, era do 17. Era a safra 8-4. Da turma do Jales, né? Isso, a safra 8-4, 3-8-4. O meu outro menino lá, o Itapajipe, o Everton, o filho do... Isso, do Everton Washington, também. tudo a safra do 17. Você vê, olha só quantos jogadores a gente tá falando que o América teve. Aí eu puxei o Fred... e o Baroli. Esse Baroli de Macaubal. Foi um dos melhores volantes que trabalhou comigo. O Baroli eu encontro ele até hoje, por aí, tá na cidade. Ele parece que trabalha no SAMU, se não me engano. Eu só não sei do que ele tá trabalhando, mas eu vejo ele ainda de vez em quando. Aí... Se ele estiver me ouvindo, eu sempre falei... Loirinho. Um dos melhores volantes que eu vi na minha vida. E também parou cedo, né? Parou cedo. O Baroli era a seleção brasileira com o pé nas costas. Ambidestro, cabeça erguida, bom no jogo aéreo. Não, era perfeito. Eu falava, esse moleque aí... E aí ficou para trás, né? Você vê só. Pronto, aí nós fizemos um baita campeonato aquele ano. Nós perdemos a... Não, minto. Eu puxei o Fred em 2021. Em 2001. Foi quando eu puxei o Fred.
Aí nós fizemos as quartas de final com a Portuguesa, ganhamos lá e perdemos aqui. Foi o lance que o Fred foi expulso, tirou a camisa, jogou no chão, ele não pisou na camisa. Eu tenho certeza que eu estava perto. Aí falaram que ele pisou na camisa do América, desrespeitou e tal. Aí, que foi um dos motivos para depois ter mandado ele embora. E naquela época, o Deto Pereira era o coordenador. Na época, né? E todos tinham que assinar. Ó, mandou embora, tem que assinar. Ah, tá. Então não era assim, mandar embora por mandar. Então todo mundo também tinha que... vai, se um é culpado, vai ter que culpar todo mundo Você junto. Não vai achar minha assinatura. Eu não assinei. Até hoje tem briga para saber quem mandou o Fred embora. Porque você vê aquela história, né? O jogador depois... Pronto, ali foi... Nossa, foi maravilhoso. Aí eu fui para Jataí. Aí eu fui dirigir um clube profissional. Eu fui para Goiás, em Jataiense, 2002. Naquela época o interior de Goiás também era muito forte, né? E era a divisão de acesso e tal. E era sub-23. Aí, pô, vamos montar aqui. Eu falei, ó... A molecada tava tudo para estourar a idade. Aí liguei pro Facina. Falei, Facina, acertei lá no Jataiense. Quer mandar os meninos para lá? Ele falou, todos? Falei, todos. Pronto, levei o time do América. Isso em 2002. 2002. 2002 o América tinha voltado para a primeira divisão aqui, né? Que em 2001 ele disputou a Série A2. Isso. Aí subiram 5. Isso. Aí foi para... Aí levei essa galera tudo para Jataí. Só não levei o Paulinho Marília, porque o Paulinho tinha mercado... O Paulinho tinha feito gol pra caramba no Sub-20. O Paulinho foi embora. O resto eu levei. Sim. A base, levei Saci, que era goleiro do 17, é verdade, levei. O Rafael também. Adriano, goleiro, que era de Tabatinga. Não, levei o time todo. Sim. Todo. E até os reservas eu levei. Levei Evandro, que dizia Zé Bonifácio, que também era um meio maravilhoso. E fomos campeão com o pé nas costas lá. Atropelamos bonito mesmo. Mas dava até gosto. Porque vê um nível, né? Você tem uma ideia, o Maico, que era reserva, o centroavante, que era artilheiro do 17, o Maico foi vice-artilheiro do campeonato com 16 gols, saindo do banco. Olha só. O Ricardinho fez 20 e tantos gols. E depois o Ricardinho foi pro Corinthians, né? Quando quebrou a perna e tal. E eu tava até comentando com meu filho esses dias. Agora, 3, 4 dias atrás. Ele fala, nossa, mas aquele time do América... Nós fomos fazer o jogo da faixa, entrega da faixa lá em Jataí, contra o Goiás. O Goiás estava com Josué, estava com Danilo. O Mineiro também. Né? Evair. Não. O Mineiro já... Goiás. Aí acabou o jogo, entregaram a faixa pra gente e tal. Aí eu não lembro que era o treinador do Goiás, não sei se era o Hélio dos Anjos, acho que era o Hélio, que tá na ponte agora. Que ele ficou muito tempo lá, né? Aí o Hélio veio me entregar a faixa e ele perguntou dos meninos. Ele falou, o lateral direito seu, o volante, era o Michel, o Cris e o 7, que era o Ricardinho. Eu quero os 3 no Goiás. Aí eu falei, pô, legal. Você falou, isso pertence lá ao América? Beleza, aí entramos no vestiário lá, ele mandou um cara lá pegar o telefone do Facina, eu passei o telefone do Facina do Pedro, que era o Pedro Batista na época, né? Isso, Aí é o que conta, né? Que eu realmente não lembro, eu não sei o que aconteceu na conversa, mas o que conta, os meninos contavam que o Goiás queria por empréstimo, 1 ano de empréstimo, estipulado. Que o pessoal queria vender. E o América queria vender. Aí os meninos... Hoje o Michel trabalha em outra coisa, o Cris trabalha em outra coisa, o Ricardinho parou. Então, é isso que eu falo, né? O América deixou de vender... O Carlos Alberto falou uma vez, se eu tivesse esse 15, 17 e 20 do América, eu tinha ficado milionário. Mas, que os nomes que a gente falou aí, né? É muito jogador bom, né, Djalma? Isso, e ao mesmo tempo, né? Não é aquela história que surgiu um agora, outro daqui não sei quanto tempo. Mas a captação do América era muito boa na época, né? Sei exatamente como funcionava. Você falou, o pessoal vinha buscava no Brasil inteiro. Como que o Facina tinha esse acesso, assim, num período que não era tão... Ele conhecia muita gente. Por exemplo, Você viu, o Danilinho veio lá perto da divisa do Ponta Porã. Então. O Fred veio de Ciaria, uma cidadezinha encostada em Ipatinga. Então, você vê. E pra você ver a história do Fred, na realidade, o seu Livânio que viu, né? Que era o treinador do 15, depois passou a ser observador. Aí passaram para ele que tinha um volante lá nessa Ciaria lá, o Giovanni, um volante canhoto, 8-2, o Fred 8-3. E É o Giovanni também que fez sucesso aqui, não? O Chico Bento, não. Ah, tá. O Chico Bento era jogador meu no 15. Ah, sim. E aí pegou e viajou. O Facina falou, não, vai lá. Era assim mesmo, vai lá.
E o Facina foi lá, e o Solione foi lá em Ipatinga, é longe, hein? Pra ver o Giovani. Aí viu o Giovani, adorou, E olhou, e falou, viu, mas tem um grandão lá. Aí o cara falou, não, esse aí pode levar. Ó. E o Facina pagava na época, Ah, pra trazer os entendi. meninos. Sei. Não era, vinha de graça. Não comprava, porque não tinha mais. Sim. Mas, por exemplo, você tinha o projeto lá, olha, Djalma, vou te dar X aqui pra te ajudar no projeto. Ó, que E bacana. o jogador vem comigo. Então, pô, legal. E eu lembro que pagaram para trazer pelo menos eu ouvi falar isso aí na época, né? Sei. Para trazer o Giovani. E o Fred veio de contrapeso. Olha só. E o Giovani não vingou e o Fred Olha, virou o grande Fred, né? É incrível. Agora, ô Betão, agora já pulando para essa parte aqui de treinador, Rio Preto, América, além dessas lembranças iniciais, que recordações que você também tem? Já que você tem um nome muito fixado, muito conhecido aqui na cidade e dos dois lados, né? Tanto o América como o Rio Preto, você tem, digamos, um trânsito aberto. Aí no América, aí em 2001, eu tinha feito um baita campeonato em 2001, aí, antes de ir para Zetaense, né? O Vica sumiu no profissional, você lembra? Isso, é o Vica, veio lá de... Aí o Vica, eu tava no 20 e tal, o Pedro Betão, pô, você conhece todo mundo, eu conheço jogadores, conhece a base e tal. Pô, vai ajudar o Vica no profissional. Então eu ficava... Pra você, falou, poxa... Pra mim foi ótimo. É. Pô, a América na 2, na época era 2. Sim, sim. Mas subiu logo depois, não foi? Subiu nesse mesmo ano, hein? Aí o Vica sumiu e eu fiquei com o Vica. Era eu, o Vica, o Vanderlei, treinador de goleiro, e o Pezão, era o preparador físico. E o Vica começou o campeonato atropelando, né? Sim, ganhando todos os primeiros jogos. 5 ou 6 jogos. Eu lembro que caiu a torre e aí tinha que jogar à tarde. Isso, exatamente. Aí o Vica sumiu, teve uma proposta do Goiás. Mas um absurdo, financeiramente era uma coisa absurda. Aí o Vica falou, pô, não tem jeito. Falou pro Pedro, não tem jeito. O Pedro, como é que ia segurar? Naquela época não tinha negócio de multa rescisória, não tinha nada. Ah, tá. E o Vica foi embora. Aí eu fiquei. Eu era funcionário. Aí o Pedro falou, Betão, eu vou te colocar aí na arena, 2 jogos aí, se você for bem, eu vou efetivar. Mas aquilo foi as piores coisas que eu fiz, né? Porque eu não tinha bagagem para aquilo. Entendi. Peguei um monte de jogador cobra criada, né? Um monte. Nossa Senhora. Cada um pior que o outro, né? Esse é o problema. Em termos de caráter, em termos de postura, né? Hoje não, hoje é mais fácil você lidar com o jogador. A maioria hoje, você pega jogador de boa índole, né? Jogador com... Ah, tá. Então, nesse ponto, o passado era pior do que hoje. Nossa, era pior. Aí os caras viram um treinador inexperiente, sem bagagem nenhuma ali, os caras deitaram e rolaram, né? Aí a minha estreia foi contra o Et Jundiaí aqui. Lógico, isso não foi todos, tá? Ah, sim. Alguns. Também não vou estar citando nome. Mas uns que me ajudaram muito foi o Ednan, que estava no América, né? O Bilu, lembra do Bilu? Sim, fazer a camisa 10, né? Fazer bastante gol O também. Bilu me ajudou muito, o Marco Aurélio, atacante. Uma meia dúzia aí me ajudou bastante. Mas só que, quando eu assumi, nós fomos jogar contra o... Só que eu bati de frente também, né? Era meio enjoadinho. Aí a gente ia jogar contra o Et Jundiaí. Na época era o Aquele Et. esquema da Parmalat, era no timão e tal. E eu botei Cris pra jogar, botei Rovilson, tirei o Rogério Seves, jogou no Santos e tal, pra botar Rovilson. Ali eu comprei uma briga tremenda, né? Então botei uns 4, 5 moleques pra jogar. Isso pro Facina foi uma maravilha, né? Botou os moleques na vitrine de vez, né? E nós fizemos um jogão contra o Et. Tomamos 2 gols de cabeça, bola parada, saímos na frente e tal. E aí fomos jogar em Franca, no outro jogo. Aí lá os caras fizeram pra me derrubar mesmo. Eu acredito. Foi um jogo, nossa, horrível. Time sem alma, sem correria, sem nada. Era 2, 3... Então, essa história de jogador, quando ele não quer mesmo, não vai, né? Aí os caras sentiram que eu ia botar moleque pra jogar. Falou, não, vamos derrubar esse cara aí que ele vai... Eu não tenho como comprovar isso, né? Sim. Mas a gente, pela experiência que a gente tem, a gente vê, né? Até o ambiente no vestiário era ruim, né? Você chegou a ficar quantos jogos? Fiquei 2 só. Os 2 os 2 que o Pedro me prometeu. Entendi. Eu tomei 2 porradas, né? Aí voltei pra base. Aí foi o negócio da Jataiense. Aí voltei pra São Paulo. Nós fomos campeão lá. Aí voltei. Aí em 2003 o Rio Preto deu uma estruturada. Queria montar um projeto na base, tal. Acho que foi com o seu Arino, então... Aí o seu Arino, aí já tinha... Não, o Alessio... Não, o Alessio... O Alessio chegou um pouquinho depois. Depois.
Não muito tempo depois, né? Era o Soarino tinha assumido, mas quem me convidou foi o Dalapria. Ah, tá. Eu não tinha amizade com o Soarino na época. O Soarino era mais 15, 17. Isso. Só que o Dalapria queria montar um 20 forte para deixar uma base para 2004 e tal. Já começava um pensamento, né? Desse negócio de base. Que depois, aí sim, quando o Alessio chegou, que isso, aí ficou bom. Coisa... Aí nós montamos um time em 2003, mas com muita dificuldade, né? Sim, eu lembro. Era muito precária. Você trazia os garotos ficavam um tempo, e depois os meninos puxavam o carro, dificuldade tremenda e tal. Então não foi um trabalho bom, né? Aí, em 2004, eu fui pro Linense, na Bezinha. Aí fui pro Linense. Os caras... Aí vem a sacanagem de futebol, né? Se eu estiver falando muito, minha vida. Não, né? pode. Nós temos... Aí, em 2004, no Linense, montou um timão também, Aí fomos até a reta final, brigando para subir e tal. Chegou no quadrangular final. Nós, Ferroviária, Linense Ferroviária, Grêmio Barueri e Cotia do Pinho. Cotia. Nós empatamos o primeiro jogo contra a Ferroviária, em casa, 1-1. Danelon, você lembra do Danelon, um bandeira? Sim. Entrou naquele negócio. Ele foi banido do futebol, porque ele estava naquele esquema do Edilson. Do Edilson, lá de 2005. Né? Esse cara não longou o nosso 45 segundo tempo, que eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse um pedaço de pau, eu tinha arrebentado. Não, absurdo. É uma pessoa que está trabalhando, que vê... Do lado do nosso banco, assim... Um lance que custa... Custou meu emprego, então. custou tudo, né? E nunca mais esqueço daquele cara, nunca mais esqueço mesmo. A maldade que ele fez, né? Ele destruiu um projeto, né? Né? E aí acabou o jogo, era o Márcio Ribeiro na Ferroviária. A Ferroviária gastou, tanto é que subiu aquele ano. Ali começou a ascensão da Ferroviária novamente, né? Porque ela ficou bons anos aí. Que virou SA na época, né? Isso, Aí eu vim para casa, jogamos sábado, passei domingo em casa. Segunda-feira voltei para trabalhar. Quando eu cheguei lá, já tinha o treinador. Simples assim. Esse meio tem muito isso também, Betão? Tem porque o treinador, aquela história, ele está empregado hoje, mas amanhã não sabe o que vai acontecer. Aí eu falei, rapaz do céu, mas como assim? Não, porque tem pressão da imprensa. Pressão do quê em Lins? Não tem pressão nenhuma. Pressão da imprensa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei pra minha mulher, quer saber de uma coisa? Eu vou... Parei, não quer mais não. E parei mesmo. 2004. Aí volto para casa. Eu vou fazer o quê da minha dívida, João? Não sabia fazer nada novamente. Aqui em Rio Preto. Voltou para cá. Falei, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida? E vai. Aí um amigo do meu pai que morava em São Paulo veio para Rio Preto, assumiu uma empresa que vendia pneu de caminhão, essas coisas, né? E tava precisando de um vendedor. E aí? Falei, rapaz, nunca conheço pneu, é um negócio preto, tem um buraco no meio, né? Não, vem aqui que eu te ensino e tal. E fui. E fiquei 2 anos e pouco. Foi legal, foi uma experiência muito boa. Aprendi bastante. E, você mexe com gente, Sim, né? sim, é diferente. De quanto é jeito, né? Foi bom, uma experiência de vida maravilhosa. Aí vem aquela coceirinha do futebol novamente. Aí um dia o João Santos me ligou e falou, Betão, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ele falou, dá um pulo aqui no América. Vem ver um treino meu aqui, tem uma molecada boa aqui e tal. Eu peguei e fui lá no América. E o América ia disputar a Copa Federação Paulista. Que hoje é a Copa Paulista. Sim. Mas só molecada. Aí fui lá. E aí, Betão? Falei, pô, tem uns moleques interessantes aí e tal. Vem trabalhar comigo. João, e aí? Falei, não, eu te arrumo um salarinho aí e tal. E você recomeça. Vamos. Pronto, aí foi naquela luta. Aí, imagina, a luta de novo, né? Porque sempre vai começar uma coisa, né? Literalmente do zero. Aí a luta, não era fácil, não. E ia jogar de manhã, viajava no dia, de micro-ônibus. E foi aquela coisinha, e ganhamos no Noroeste em Bauru, ganhamos no Mirassol com Éder Louco, Timão do Mirassol na Copa Federação, ganhamos aqui e lá. Você lembra do Thiago Centravante, o Preciado Adriano? Rapaz, se eu ver, de repente, não vou depois jogou na América, depois foi para outros times. Nós pegamos ele numa avaliação. Pegamos vários jogadores na avaliação e
E montamos um time encardido mesmo, com as condições precárias, né? Sei. Um time encardido, que deu trabalho demais. Foi aquele ano que começou a ascensão também do Penapolense. Ah, sim. 2006, aí pronto, aí eu falei, agora dá para voltar, né? Aí você voltou estruturando, aí você ficou quanto tempo nesse período aí no América? Eu fiquei 2006, depois fiquei 2007 com o João ainda, né? Aí 2008, nossa, eu não lembro. É o único ano que eu não lembro. Mas aí depois, aí surgiu, você tá me dizendo aqui em off, o convite lá para voltar pro Rio Preto também. Já em 2000, perto de 2000. Não, aí em 2009 eu estava parado e eu precisava trabalhar e tal. A gente não tinha muito mercado, né? Era diferente. A gente não tinha muito mercado. Você nunca teve assim também um empresário que ficasse... Não. Ó, Betão, tem tal coisa. É na amizade com os guerreiros da bola e tal. E eu falando com o Edson só. O Edson é muito meu amigo e tal. Ô, Baixinho, me ajuda e tal. O Edson era o top dos top, né? Tinha subido o Monte Azul. Sei. Eu falei, ô, Baixinho, me ajuda e tal. Ele falou, Betão, qualquer base, foi qualquer coisa. Eu preciso trabalhar. Aí, tal, um dia o Edson me ligou. Betão, a Inter de Limeira vai montar um projeto lá na base lá. E os caras querem estruturar, eles estão para cair para Bezinha, mas ele quer montar já para a Copa São Paulo e para deixar uma base para Bezinha de 2010. Você vai? Aí era o doutor Ailton, ele era lá da 25 de março, lá, o cara empresário forte. Aí me ligaram, eu fui para Campinas encontrar com ele. Pô, Djalma, ele fez uma proposta pra mim que eu vou te falar uma coisa, rapaz. Eu falei, mas sabe que esse cara tá achando que eu sou treinador de time grande, velho? Eu assustei, eu acho que o cara não ia dar bola, né? Sim. Eu falei, rapaz, será que é isso aí mesmo? Beleza. Ele falou assim, você tem quantos jogadores? Eu falei, nenhum. Ele falou, nem nós. Nem nós. Começa do zero. Eu gostei dessa, hein? Nem nós. Você consegue montar do zero? Eu falei, consigo. Eu falei, quanto tempo nós temos pra montar? Nós temos 3, 4 meses. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Tinha tempo, então. Tinha. Aí você vai nos guerreirinhos, né? Que você conhece. Ô, você tem alguma coisa aí? Tinha a questão da idade, como é que é? Era sub-20. Sub-20. Você tem alguma coisa? Eu tenho. Aí o Fernandinho lá do Fernando Esportes, né? Ah, tá. O Fernandinho mexia com molecada na época e tal. O Fernandinho mandou uns 3 meninos pra mim, um deles, Lucas Lima. O Lucas Lima do Santos hoje, de novo. Isso, o Lucas Lima. Aí levei Lucas, aí do América tinha uns meninos que na época tinham trabalhado comigo na Copa Federação, que tinha idade de base ainda. Rafael, mais uns 2, 3 meninos. Sei. Aí tinha um pessoal aqui de Palestina, que a gente conhecia. O Tarciso, o Nelson lá do Teixeirinha lá que tem a escolinha lá em cima. Sei. O Nelson. Não, enfim, a galera que a gente conhece, né? E começamos a garimpar. Eu preciso de menino que a gente conhece para começar, para depois... Pelo menos para ter confiança, né? Isso, tal. Mas não começou o campeonato, começou os trabalhos. Aí começamos a treinar e tal. Aí fiz a avaliação, fiz 3 dias de avaliação lá, cada dia deu 150 garotos. Acho que você lembrou a tua época de peneira lá atrás, né? Só que nós fizemos uma peneira muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. Deu uma oportunidade para todos, menino meia hora, mas ficou muito legal. E dessa peneira nós conseguimos tirar 4 jogadores e virar jogadores profissionais, né? Um estava jogando até Série B há pouco tempo atrás, Rodinei. E pronto, aí montamos um baita time na Copa São Paulo. No Paulista. Perdemos as quartas de final pro Palmeiras. Mas chegamos até as quartas de final. No Paulista. E ainda tiramos o Corinthians, eliminamos o Corinthians nas oitavas. Olha. Aí ficou a base para a taça, para a Copa São Paulo. Aí fiz a Copa São Paulo, perdemos nas quartas de final pro Cruzeiro, gol do Dudu. Tiramos o Inter de Porto Alegre, do Alisson, goleiro. Aí. E ficou um trabalho maravilhoso. Só que eu tinha a pretensão o quê? Terminar ali, assumir como... O time principal. O time principal na Bezinha. Né? Sim. Seria a minha retomada, né? Aí, quando acaba a Taça São Paulo, o doutor Ailton falou, Betão, tu vai para casa e tal, uns 15 dias, tá bom, você descansa, depois você vem pra gente começar a montar o planejamento para Bezinha. Sei. Beleza. Vim para casa, aí vem a surpresa de novo. Aí quando eu chego lá, aí ele me chama na sala dele, sentamos, e aí?
Ó, Betão, então, a diretoria, mas quem mandava era ele. Você acha que quando surge esse tipo de conversa, como que a pessoa muda de decisão, assim, no espaço curto de tempo? Houve um monte de gente, né? Esse é o problema, né, Djalma? Houve o cara que está sentado na arquibancada ali, né? Eu já vi dirigente, eu conheço vários aí, viu? Que assiste jogo na arquibancada no meio da torcida. Isso é um absurdo, cara. Assim, quero só pegar um outro exemplo. Você, como treinador de futebol, acredito que eu, da imprensa, já fiquei meio revoltado. Imagine você que é da profissão. O que aconteceu com o Dorival Júnior no Flamengo, né? O cara ganha o que tinha para ganhar. Chega a ser revoltante, né? É uma coisa incrível. Assim, guardadas as devidas proporções, você deve ter passado por situações parecidas. Nossa, como? Aí eu chego na Inter... Aí, os caras já tinham contratado já o Claudemir Peixoto. Tudo bem, o Claudemir era um cara experiente e tal. Tinha tido acesso e tal. Pô, mas era uma oportunidade para mim, pô, né? E eu conhecia ali Sim. A idade eu conhecia bem. E eu fiquei quase um ano em Limeira. Uma outra pergunta, já pegando esse gancho. Como que você acredita que você especializou tanto assim em trabalhar com jogadores mais jovens? Acho que foi o América, né? Que me deu essa oportunidade aí. Acho que foi o meu grande aprendizado ali, né? E aí eu fui descobrir que eu tinha um olho bom, né? Isso é fundamental para um treinador de base. Sim. Se o cara não tiver um olho bom, não adianta. E Deus me deu esse dom aí que todo mundo que me liga, pô, Betão, me arruma eu arrumo e a coisa dá certo. Graças a Deus. Bato o olho e a coisa... Não estou aqui com... Não, sim. Porque eu já acompanhei teu trabalho há muitos anos, por isso que eu até quis tocar nesse assunto. Aí o doutor Ailton falou, Betão, você fica como coordenador geral da base, aí ia montar o 15, 17 e 20. E se você quiser ficar como treinador do 20, você fica. Se você não quiser, você fica só como coordenador geral. Eu aumento seu salário e tal. Eu falei, pera embora. Não, pera embora, tá louco. Como é que eu ia ficar ali? Eu não tinha mais... Sabe quando você vai para um... você já estava no pique de... Você vai para uma festa, vai ter chopp lá, chega lá, só tem Guaraná. Falo, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Vamos embora. E aconteceu isso aí. Eu peguei e falei, quer saber? Aí, mais uma desilusão. Aí, vem embora. Quando eu cheguei em Rio Preto, fazia uns 3 dias que eu estava em Rio Preto, o Jairim. Sim, grande Jairim. Jairim era gerente do Rio Preto. Aí me ligou. Ô, Betão, você está em Rio Preto? Tô. Pô, dá um pulo aqui no Rio Preto, o Dala quer falar com você. Aí cheguei lá, que era o treinador do Rio Preto na época, 2010, o ano quase caiu. Rapaz, esse Passou ano uns agora 3 não estou me treinadores. recordando. Passou uns 3 treinadores. E era um time difícil, né? Nossa, os caras gostavam da noite, os caras quebravam mesmo, então. Marcos Vinícius, meia, lembra? Marcos? Sim. O Marcos naquela época era jogou aqui. Gostava de uma farra, Bonifácio, né? O Tarabai. Isso, você falando os nomes, eu tava mas os caras, meu time era bom. Mas os caras não se cuidavam, né? Então, aí o Dalapia me chamou na sala, sentamos, eu, ele e Jairim. E ele falou, Betão, eu não posso cair. Você assume a bronca? Faltava o quê de jogos? Você lembra? Faltava 5 jogos. 5 jogos. E eu olhei a tabela e falei, Jesus do céu. Aquilo, a espada estava em cima da cabeça, né? Falei, eu assumo, doutor, mas só com a condição. Ele falou, pode falar. Se eu tirar o time do rebaixamento, o senhor me dá o time para montar ano que vem na 2. Era a oportunidade que eu precisava. Sim, Ele foi fechado. Opa. O Dalapri, o pessoal, assim, todo mundo que trabalhou com ele, disse que ele era de bom relacionamento, assim, né? De definir as coisas, né? Ele pode ter 1000 defeitos, mas foi um dos melhores que eu trabalhei. Muita gente que fala, era complicado. Eu sou grato a ele, eu encontro com ele, eu gosto muito dele. E você não é o primeiro que tá falando isso, não, viu? Por isso que eu tô... Um dos melhores que eu trabalhei até hoje. Nunca também... no banco de reserva ali... Diz que ele, mesmo de médico... Você ia fazer uma substituição, ele virava a cara. Né? Pra não falar, né? Gostei. Eu tô aprovando, não tô aprovando, né? Cara, eu não tenho o que falar dele. Não tenho mesmo, sinceramente. É que você não é o primeiro, por isso que eu quis até levantar o assunto. Aí o Dala, não, eu te dou o time pra você montar em um ano que vem. Não, eu te dou pra você montar na Copa Federação. Sim. Na sequência, que ia ter a Copa Paulista. E já monta para 2 do ano que vem. Pô, era a oportunidade que eu precisava. E ele gostava de disputar essa Copa Paulista. Ele sempre falava que queria montar uma base e tal, jogadores mais jovens. Aí estreiei lá em Osasco. Não, estreiei em casa, empatamos 1-1. Aí fomos jogar em Osasco, Grêmio Osasco. Era um jogo de 6 pontos. Aí eu cheguei em Osasco. Aí entra o Betão na história. Aí começa a minha virada. Eu chego em Osasco, estamos no hotel, tal, acabei de jantar.
Aí o Francinha me chama. Não, Francinha não, Jairinho. Uma Francinha estava junto. Betão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que os caras quebraram ontem à noite? Aí falou o nome dos caras, então eu não vou comentar aqui. Sei. Os caras quebraram à noite, chega às 5 horas da manhã e tal. Falei, rapaz, jogo 3 horas da tarde, um calor. Falei, meu Jesus. Falei, não, beleza. Aí entramos no vestiário lá no Liberato, né? Isso, é esse nome, é verdade. Eu transmiti um jogo lá. Faz tempo também. Cheguei entrando no vestiário, os caras tudo sentados para trocar e tal. Falei, ó, seguinte, ó, pessoal. A minha preleção vai ser curta e grossa. Se perder o jogo aqui hoje, eu vou arrebentar a carreira de 5, 6 jogadores aqui. Eu não vou na imprensa de Rio Preto, não. Eu vou na Globo. Mas, sabe, lógico, fazer um barulho, né? Eu precisava fazer um barulho. Eu vou arrebentar a carreira. Vou acabar com a carreira de 5, 6 jogadores aqui. Os caras que estavam na noite e tal. Os caras olharam para mim e baixaram a cabeça. Falei, esse que baixaram a cabeça mesmo. Beleza. Você falou, não vou tirar do time, não. Vai jogar. Vai jogar. Aí eram os caras que decidiam. Entendi. 3-0 para nós. O Trabalho fez 2. Faltando 10 minutos, 3-0 para nós, ele pediu para sair. Sei. Falei, pode vomitar aí dentro do campo, não tem problema não. Vai sair não. Fica à vontade aí, mas era um craque. Nossa, era um craque. Eu lembro dele. E aí ganhamos aquele jogo ali, aí fomos com o Oswaldo Cruz, lá em Oswaldo Cruz, ganhamos de novo. Aí o último jogo contra o Marília em casa. Era o jogo que livrava do rebaixamento. Ainda chegou na última. Não, perigo, a coisa estava feia. Aí era o empate contra o Marília. Não, contrário. Nós tínhamos jogado com o Marília, aí era o jogo contra o Oswaldo Cruz. Ah, tá. Aí não podia perder. Que aí ia depender de outros resultados, mas o empate livrava a gente. Aí os caras fizeram 1-0. Podia que o Dala quase morreu no banco. Você ficou sabendo isso aí? Não. Ele passou mal, pô. Passou mal. Ele ficou no banco depois do jogo, ficou uns 10 minutos ali, ele foi atendido pro médico e tal. E nós empatamos o jogo, o Marcos Vinícius empatou de falta. Empatou 1-1, saímos do rebaixamento. Pô, bom demais. Não fizemos mais que obrigação, né? Aí você falou, bom, então agora pelo menos vou continuar o projeto. Aí o Dala depois passou alguns dias, as coisas acalmaram e tal. Aí me chamou e falou, Betão, nós não vamos disputar com a federação. Tem um custo, tal. Eu não queria gastar e tal, pra gente montar uma estrutura legal ano que vem. Eu falei, mas não vai disputar nada? Ele falou, não, eu quero que você monte um 20, mas no limite. Mas já pensando pro ano que vem. Quero que você monta 90. Era a turma 90, era o último ano. É como se fosse um 2003 hoje, né? Sei. Então você monta um 90 e vamos meter o pau. Quero que você monta um time forte. Aí pronto, aí fomos garimpar. Então esses meninos você buscou onde na época? Não, tinha alguns que já eram do Já era, né? né? O Bruno Cavalo, que era o Bruno Nunes, né? Isso, Bruno Nunes, o Rafael Robalo, o Rafael Honorato, o Ronaldo Honorato. Isso. Que joga amador aí tinha hoje. a galera, tinha um pessoal da cidade, o Assolan, apesar que o Assolan era mais novo, né? O outro menino lá... Aí veio o Jô, lá do John Egito, lembra? Isso, do John Egito, não, do Egito. Zé do Egito. Isso, aquele outro menino, o centroavante lá, que foi pro Fluminense, o Maicon, ele já não... Não, o Maicon era do 17, mas eu puxei ele pro 20. Ah, tá. O Maicon. João Santos colocava ele... Não, mas era um baita jogador. E aí montamos aquele timão lá e fizemos um baita campeonato de novo. E, mais uma vez, a Portuguesa do Esporte na minha... E tanto é que no ano seguinte, na Copinha, fez a melhor campanha do Rio Preto na história. Foi. Eu encontrei o goleiro Eduardo, que tá aí agora. Isso. O Eduardo que me ajudou a lembrar. Eu era o goleiro daquela época. Essa safra era 9-2. Era o Eduardo, o Solão, o Maico 9-3. Mas esses moleques, o Mário, esse moleque, tudo treinava comigo. A gente trabalhava junto. Quando o João começou a montar o time da taça, inclusive o Reginaldo foi zagueiro do Fluminense, que veio veio para avaliação, ele era de Barretos. Tudo essa safra 9-2 aí. E alguns deles jogavam no Sub-20, mas a maioria era 90 e alguns 91. E aí terminou o campeonato, aí essa turma foi jogar a São Paulo, fez aquele baita campeonato. Perdeu pro Santos, Perdeu pro Santos, Aí, pronto, aí comecei a montar para 2011. Aí nós fomos... Aí precisava de poucas peças. E eu falei, doutor, eu não quero jogador velho e tal, vamos trabalhar com mais jovem,
que E o time encaixou bem, né? Tinha o Paraguai, lembra? O Nicolas. dava porrada até na mãe, né? Sei, até hoje ele me manda mensagem lá do o Paraguai. Esteves, zagueiro, que é aqui da cidade. O Ederby ainda tava ou não? Não, o Éder não. Já tinha ido embora. Não. Aí o Marcelo Ferreira tinha feito... Isso, lateral e zagueiro, né? Então, mas você pega os jogadores nossos daquela época, o Robalo, Rafael, 20 anos. Marcelo, lateral direito, 21. Isso. Esteves, 20. O Hélio, que veio do Desportivo Brasil emprestado, 20. O Nicolas, 23. Isso, é. Sérgio Manuel, Verdade, é. 20. O Sérgio, pra você ter uma ideia, o Sérgio, eu vi o Sérgio jogando há 2 anos antes, de 2011. E como ele foi bem naquele ano, né? Eu vi o Sérgio em 2008 no Atlético Araçatuba. Olha só a história do Sérgio. Interessante essa coisa também. Eu vi o Sérgio em 2008 no Atlético Araçatuba, eu vi um jogo, eu tava na região, não lembro onde foi isso aí, não sei se foi Birigui, e eu falei, rapaz, o número 5 ali é madeira, hein? Ambidestro, tal, forte e tal. Aí acabou o jogo, eu passei pelo vestiário e ele tava saindo. Eu falei, ô garoto, chega aí. Falei, que ano você é? Ele pegou e falou a idade dele, ele é 89, era 89. Falei, pô, me passa o telefone. E eu tinha uma agendinha, sabe? Sei. Eu vi o Djalma jogando, pô, gostei. Ô, Djalma, passa o telefone. E eu tinha uma agendinha. Entendi. E fui anotando essas coisas. E eu tinha o telefone dele. Aí quando eu comecei a montar o Rio Preto, o doutor já falava para mim, Betão, nós vamos gastar X, tá? O salário máximo é esse e tal, tal. Então a gente mesmo, a gente fechava. Vamos tentar contratar A gente mesmo negociava. Sei, né? sei. Não, negociava não. Mas já tinha um valor na cabeça. É um ponto de partida. Doutor, fechei lá com o Djalma lá, acertei por tanto. Ah, legal, ele já, anotava. Aí liguei pro Sérgio, em São Paulo. Falei, puto, o volante lá. Tá. Liguei para ele. Ele estava em São Paulo, ele era de São Paulo. Falei, ô Sérgio, talvez você não vai lembrar de mim, foi um jogo lá, em tal lugar. Eu lembro, sim. E tal. Eu falei, o que você está fazendo da vida? Tá jogando aonde? Eu falei, não, eu parei, eu tô de servente de pedreiro. Isso, eu lembro dessa história. Eu falei, rapaz, sério mesmo? Falei, você não quer jogar, não? Ah, eu desanimei e tal. Eu falei, rapaz, tô com um projeto bom aqui no Rio Preto, Série A2. Aí ele cresceu o olho. Ele falou, é mesmo? Eu falei, quanto você ganha? Ele falou, ganho 150 por semana. Nossa! Eu falei, vixe. Falei, é mesmo? Falei, quanto você quer para vir pro Rio Preto? Ele falou, você consegue uns R$1.200 para mim? Falei, não. Olha só. Falei, não, 1.200 não, eu consigo 2. Ele falou, o senhor tá falando sério? Eu falei, tô, pô, eu consigo 2.000 de salário aqui. Ele falou, que dia que eu posso ir? Falei, pode pegar o ônibus hoje à noite aí, pode comprar passagem aqui reembolsa. E foi o ano que começou o Rio Preto organizado. Por incrível que pareça, aquele ano foi organizado demais. O Bruno Nunes despencou a fazer gol, foi o artilheiro do campeonato. Não, e estrutura também, com pagamento em dia, alimentação boa, viagem boa, ônibus bom, bicho bom. Olha, foi um negócio assim. Você fala, rapaz, como é que a coisa muda assim de hora para outra? Eu lembro o jogo lá do Guarani, que se tivesse ganho aquele jogo, tinha subido. Eu tava lá em Campinas, a gente até foi naquela transmissão. Ficou 4-2 pro Guarani. E nós saímos na frente, né? Sim, Saímos na frente. E tomamos gol em seguida, soltou a bola, tomamos gol. Pô, daí montamos aquele timão, o Djalma. Pô, Bruno Nunes, o Jô, o Romarinho. Lembra do Romário? Sim, sim. O Romário aqui de Rio Preto. Isso. O Romário chegou lá para pedir uma oportunidade. Falou, pô, só me dá uma oportunidade. Eu falei, rapaz do céu, você é o cara que mais quebra a noite em Rio Preto. Falei, ó, eu vou te dar uma oportunidade. Se você quebrar a noite, manda embora no dia. Eu falei, não, até hoje ele... Aí não, que pode ficar essas histórias. Nossa, o Romário arrebentou no campeonato. Jogou muito. E os volantes meus eram o Giovani, né, que tinha trabalhado comigo no América. Era o jogador mais velho nosso, tinha 25 anos. O resto tudo de 23 para baixo. Ô, Betão, a gente fala muito aí do teu vínculo com o Rio Preto. Até pra gente adiantar um pouquinho. Aí veio o 2016 também, que aí literalmente você entrou pra história, né? 2011 bateu na trave, mas 2016... Eu me lembro, até eu fiz uma entrevista com você em um jogo, chegou a ter uma sequência do dia que você chegou, você ganhou 7 primeiros jogos, 7 primeiros jogos, foi 7 vitórias seguidas. Nós saímos Aquilo também foi uma coisa... saímos da última colocação para primeiro. Sim, né? Os 2 primeiros jogos empatou, um perdeu 2. Aí pulamos para primeiro. Ali eu tava no Marília, né? Eu acho que foi a grande besteira que eu fiz, que eu tinha acabado de subir com o Fernandópolis, na Bezinha, 2015, né? E tinha aparecido várias situações ali, várias propostas e tal. E eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. O Marília naquela época, nossa, o Marília era uma draga, né? O Marília não pagava ninguém, a condição de trabalho era ruim e tal.
uma puta camisa, né? Você foi mais, digamos, pela camisa, pela né? tradição do clube e pelas promessas que eu recebi e tal. Não, montar uma folha boa, 150 mil, pô, pelo menos briga ali em cima e tal. Aí quando começamos a montar, e o gerente era o Márcio Rossini. Pô, aí montamos uma folha de 70 mil. Folha de bezinha, né? Eu falei, Jesus, aqui vai ser difícil. Aí começou o campeonato. Aí começamos a pré-temporada nossa dia 2 de janeiro. Nossa, Estreamos contra o Votuporanguense dia 21. Não, absurdo. Bom, ali eu já estava revoltado, já estava para chutar o bote, só que eu tinha levado um monte de jogador. Como é que eu ia deixar os caras na mão naquela situação? Você chegou a ficar quantos jogos lá? Fiquei 3. 3 também foi o mesmo? Aí quando foi no terceiro jogo, que o Rio Preto empatou lá em... o Rio Preto estreou. Osasco. Isso, perdeu em casa aqui pro Catanduva, depois perdeu pro Sertãozinho, aí empatou esse de Osasco. E Osasco. Que até o Zé Eduardo deu uma entrevista, falou que aquele dia não tinha nada que comemorar, que ia ter mudança. Aí mandou embora o Wilson Júnior, acho que no ônibus. No ônibus mesmo, Tem até uma frase engraçada dele, depois eu... Eu pego essas frases, e até hoje eu falo pra ele, não há o que comemorar. Ele lembra desse dia da entrevista. Mas tem um dia que ele falou assim, eu dei uma Ferrari pra ele e ele é piloto de Fusca. Ele falou, é verdade. Aí eu peguei... Aí eu tava em casa. Não, nós tínhamos jogado. Nós tínhamos jogado contra o Guarani, no sábado. E o Rio Preto jogou lá em Osasco. Isso. E nós perdemos 2-1 do Guarani em casa. E aí eles ficaram 0-0 lá. Mas tava tudo tranquilo. Lá em Marília tava tranquilo. O pessoal gostava do meu trabalho, a imprensa também tava do meu lado, o torcedor do meu tava tudo tranquilo. Aí o Juninho Badam me ligou. Vem me ajudar aqui e tal. Juninho, e aí? Como é que... Não, o time é bom e tal. Tinha montado um time, né? No papel, então, quando olhava a escalação. Bom, estrutura boa e tal. Eu falei, rapaz... Aí eu falei, eu só vou se levar minha comissão inteira. Senão eu não saio. Porque eu sabia... E outro, você ir pra time sem comissão, esquece. Chegar sozinho. Os caras vão te atropelar. E aí eu falei, e aí? Ele falou, me dá 5 minutos. Acho que ele falou com o Zé Eduardo com o Sueli, né? Sim. O Betão vem, mas nessa condição. Não, pode chegar o pau. Aí me ligou e falou, pode trazer quem você quiser. Aí eu trouxe o operador físico Ricardo, trouxe o Juninho Paulista, auxiliar, trouxe o Marcelo, treinador de goleiro. Trouxe a galera toda. Pronto, aí... O time engatou aquela sequência. Mas assim, de Djalma, foi um dos títulos que eu mais comemorei na minha vida. Eu tenho uma gratidão tão grande pelo Rio Preto, tudo começou ali, né? Sim, Ali começou a minha história, no clube. Eu tenho um carinho enorme pelo América. Nossa. É isso que eu ia te perguntar, entre América e Rio Preto, como é que é o coração? É difícil, né? Mas, o Rio Preto pra mim é diferente, né? É diferente. Não sei, eu não sei te explicar. Eu sou São Paulino, né? Sei. As cores da camisa totalmente diferentes. Se eu fosse palmeirense, seria mais fácil de explicar, né? Quer dizer, alguma raiz, né? Mas questão também das coisas ter dado certo, de conquista, trabalho mas e tudo o Rio Preto tem não sei, eu passo ali em frente ao estádio, eu sinto uma coisa boa, sabe? Eu não sei se você lembra, eu dei entrevista para você e você vai lembrar disso aí, Djalma. Quando nós começamos o quadrangular... Foi um empate aqui 3-3, né? Não, nós jogamos lá em São Carlos, perdemos 2-1. Tá, isso. Depois foi o 3-3 aqui. Depois viemos aqui contra o Catanduva. Eu nunca mais vou esquecer, vamos ver se você vai lembrar disso. E eu chorei na entrevista, você vai lembrar disso. Aí nós jogamos contra o Catanduva, pressão tremenda. Nós fizemos 3-0 no primeiro tempo, atropelando, né? E o primeiro tempo deu aquele, não vai entender o que aconteceu. Fizeram um gol de bola parada lá, o Assis. Finalzinho, o Fabinho, 1,60 m, cabeceou entre o Márcio Garcia, 1,90 m, e o Éder Baiano, 1,90 m. Não sei como que ele cabeceou aquela bola. Até hoje eu não... Era uma coisa que ia acontecer. Eu falei, caramba. Aí, bom, quando eu tava descendo pro vestiário, quando eu cheguei no vestiário, aí quando eu entrei no vestiário, os jogadores estavam tudo de cabeça baixa. Fechei a porta. Aí o dirigente, eu não lembro quem foi entrar, uns 2, 3 dirigentes. Falei, pessoal, dá licença. Fechei a porta. E entrei. Entrou eu, Juninho Paulista. Aí eu olhei pros caras e falei, pessoal, só me fala uma coisa, tá? Pra gente não ter problema daqui pra frente. Vocês que vão me dar essa alternativa aí. Eu tenho 2 alternativas. Ou eu continuo ou eu saio. Pra gente mudar isso aqui. Nós temos 4 jogos, nós temos que ganhar os 4 para subir. Para não depender de ninguém.
Se vocês me derem esse respaldo aí, se a gente fizer um pacto aqui agora, e nós vamos ganhar as 4, eu fico. Senão eu vou ali agora e comunico que eu tô saindo. Puta, aí os caras levantaram. Sabe quando você tira o cara do... Sim, Os caras precisavam ouvir isso. porque também, acho que nem ele esperava de 3-0 tomar um empate. Porque os caras confiavam tanto na comissão técnica que eles, de repente, eles esperavam um esporro ali no vestiário, alguma coisa, sabe? Tá tudo cabisbaixo, Fabão, do pessoal, tudo ali amontoado. Era o Fabão, o zagueiro. Fabão Fabão, Os atacantes Hermínio, Obina. Isso. Aí eu entrei no vestiário. Quando eu falei isso aí, os caras levantaram. Senhor, fecha aqui. Fecharam aí, fecharam a roda ali. Um falou, o outro falou, outro falou. Já era. Beleza, vamos embora. Aí voltei. Aí subi pro túnel. Aí subi, você tava ali na porta, na boca do túnel. Falei, Djalma, nós vamos subir. De vez em quando você decide, eu vou ficar esperando lá, é verdade. Na época de rádio dava pra esperar falei, e tal. Nós vamos subir. Nós vamos ganhar os 4 jogos, nós vamos subir e tal. Aí eu lembro que eu chorei. Porque eu tava tão, sabe, a tensão era tão grande e tal, né? E quando você desabafa, eu sou muito emotivo, nunca me envergonhei disso. E ali fechou o pacto mesmo, né? Aí pegamos o Atibaia em casa. Nós fizemos 1-0, eles viraram. Olha o Bombinha, que não tinha jogado quase nenhum jogo. E eu com o quarto goleiro em campo. Sim, né? O Juliano tinha machucado. Carlão também. Carlão machucado. Não, o terceiro goleiro. O André. Aí veio o André. Isso. Aí o André entrou, o Iago Dias foi bater uma falta lá, bateu, ele errou o tempo de bola, não sei se você lembra. Isso, lembro. Foi da primeira bola dele, né? Meu Jesus. Aí os caras viraram 2-1. Aí o Bombinha, que não tinha quase nem jogado no campeonato. Chamei ele. Bombinha? Aí o Juninho falou assim, Betão, é o Bombinha. Bola aérea é ele. E ele vinha treinando bem a semana, ele e o Édipo. Isso, Aí eu saquei o Hermínio e o... Olha os 4 atacantes que eu tinha, pelo amor de Deus. Não, o Hermínio foi o artilheiro e o Obina foi o vice do campeonato, né? Acho que um 14, outro com 12. E o Ed fez uns 5, 6 e o Bombinha mais uns 3, 4, Aí chamei o Bombinha. Ele e o Ed, pô. Os dois eram muito bons no jogo aéreo. Falei, pessoal, intermediário, vamos jogar lá dentro. E, cavar a falta, escanteio, nós temos que... É o jogo, os caras fecharam a casinha lá, não vai entrar. Nós vamos ter que ir por cima, nosso time era alto, né? Pronto, aí o Bombinha fez os 2 gols da virada. Aí fomos jogar em Atibaia. Fomos jogar em Itapira. O jogo da volta. Eles mandavam um jogo lá. Comecinho de jogo, 10 minutinhos, o Regis Pitbull expulso. Lembra o volante? Sim. Expulso, não é com a menos. Um calor, 10 horas da manhã. Acho que foi também de virada, né? Lá foi 2-1. Aí o Gueguel fez 1-0. Isso, Aí voltamos pro segundo tempo com a menos. Vai. Aí tivemos chance, mas não chance assim que você fala, nossa. Aí eu falei, meti Bombinha e Ed. Falei, vamos lá, é vocês para resolver. O Bombinha fez um, o Ed fez o outro. Aí viramos o jogo 2-1. E aos 49 do segundo tempo, o Gueguel saiu na cara do André. Esse jogo eu vi pela TV. Você lembra de uma defesa que o Cássio fez contra o Vasco, Edmundo? Sim. O André fez uma defesa daquela. É que ele bobeou só naquele primeiro momento dele. Depois ele foi importantíssimo nos outros jogos. Ponto, eu falei, acabou. Aí eu falei, agora o acesso já era. Aí o time voltou a ser o que era, né? Time forte, time experiente e tal. Aí o Wanderson voltou também, que era o termômetro nosso, né? Pô, era um volante igual... Você não podia... O cara com 38 anos, você não podia... Aí você tinha Felipe Manuel. Nossa, o time era... Era muito forte. Aí foi o jogo lá de Catanduva, né? Isso, aí foi Catanduva. Tinha muita dificuldade no primeiro tempo, tal. Segundo tempo, fizemos o resultado e tal. Aí viemos pro jogo do acesso aqui. Do São Carlos. Não, e eu tinha falado já em entrevista, dei entrevista do jogo. Os caras falaram, pô, se essa entrevista eu cair lá, vai ser uma bomba pros caras. Eu falei, pode soltar. Eu falei, não vai escapar, aqui dentro não vai escapar. E não ia escapar, né? Não tinha podia. como. O time era rodado, né? E fizemos um jogo maravilhoso, né? Sim. Mandamos no jogo, fizemos 2-0, eles fizeram 2-1. Aí o Édipo fechou o caixão, né? Então aquela conquista pra mim, tanto é que no jogo do título, os caras olhavam pra mim, pô, Betão, mas você não tá empolgado? Não, meu filho, eu consegui o que eu queria. Eu queria isso aqui, ó. Queria ver esse time de volta na Série A2, né? Bom, e a final por pouco também contra o Sertãozinho, né? Porque chegou a estar 2-0. É mesmo.
Primeiro tempo, né? Isso, é. E o Dudu perdeu um gol, finalzinho de cabeça. E no jogo lá também o time perdeu um pênalti, Perdemos né? um pênalti lá. Mas foi bom, foi. São as histórias. Bom, Betão, você tá falando do Rio Preto, ó. Agora aqui a gente tem um quadro especial aqui, né, Tiagão? Que é justamente o Pode Colada. Tem as figurinhas que o pessoal que participa aqui do programa, viu, Betão? Tem cada um sua figurinha também, ó. Olha o Godoy. Grande Godoy, ó. O Zé Eduardo também tá aqui, tá o Rincon. Olha o Rincon. É. Eu encontrei com ele essa semana. Ele tem uma escolinha lá na Vila Toninho. Isso. Aí agora, ó, o doutor Wilson também, ó, que Sim. fez parte aí. Sim. E tá aqui a tua figurinha pra você poder colar aqui também no 019. E eu acertei então, ó. Pedi pra fazer uma você com a camisa do Rio Preto, ó. Ó, ficou muito top, hein? Aí pode colar aqui no 019 aqui pra recordar um pouco dessa tua carreira brilhante aí, como jogador, como técnico. Pode se ajeitar aí. Aí a 019, 018, né, Pô, coisa linda, hein? de Betão aí. O significado pra você também aí, ó, E de foi o ano, ter essa lembrança e foi o ano do importante aí. acesso. Foi o ano do acesso aqui. 2016, essa foto aqui. Ah, essa aí, verdade, É. ó. Ah, essas aqui são suas, ó. Puta, muito obrigado. Guardar de lembrança aí também, Muito ó. obrigado mesmo. Meu netinho vai gostar. Deixa eu ver quem a galera veio aqui. Ah, o Wellington que eu comentei com você também, ó. O Marininho, pessoal. Isso, o Julinho, o Paulinho Pereira, o Galo da Competir. Molina com esse pouco. Esse aqui é do futebol americano, o Matheus, Paulinho, pô. Paulinho. Pereira, gente boa. o Zé Eduardo. Eduardo. Aí Pô, o... Doroteia. É isso, grande Doroteia também, ó. Gente finíssima. E Chicão não tava aqui? Não, aí só veio ela por enquanto, mas o Chicão tem que vir. O Chicão não gosta de andar de avião, você sabe, né? Mas aqui ele vai Por quê? vir. Ele não tá aqui? Não, ele não gosta de andar de avião, porque quando tinha os jogos fora, era a Doroteia que tinha que ser verdade, ela tinha que ser a técnica. Godoy. Godoy tá com Ecobir. ainda Isso, lá, né? Uma hora eu vou lá dar um abraço nele lá. É grande Godoy. Bom, ô Betão, agora o significado aí também de ter participado aqui com a gente, ter contado essa história tua, essa trajetória tão importante no futebol. E se você quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal, pra essa garotada que quer praticar futebol, quer se tornar profissional, pro atleta em si, enfim, que mensagem você deixa aí? Bom, primeiro te agradecer, né, pela oportunidade aí de falar um pouco da minha história. Falar um pouco não, praticamente falei tudo da minha história aí, Mas né? é legal, uma grande história. No meio do futebol, pelo espaço que você me deu aí, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais o Betão Alcântara, não só como profissional do futebol. E muito obrigado mesmo, Djalma, de coração. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você, né? Quando eu te encontrei agora lá Sim. no Eu restaurante. também fiquei feliz de te rever. Tive um restaurante lá. E sempre que tinha transmissão de jogos do Rio Preto, né? Que a gente acompanha. Ó, o Djalma lá, o Oscar lá e tal, né? Manda um abraço pro Oscar também. Pô, tá? pode deixar. E então, muita gratidão mesmo por tudo que você sempre fez da minha vida, pelo carinho que você me tratou sempre, que respeito. Eu não me lembro de ter ouvido uma crítica sua, apesar que a gente vive de críticas construtivas também, né? Sim, Algumas, todos nós, a né? maioria são maldosas, né? Mas, muita gente. mas você sempre foi muito, muito respeitoso, não só comigo, com todos. Eu vejo você aí na transmissão de jogos do Rio Preto aí. No momento que o Rio Preto estava complicado no início aí, né? Vocês sempre ponderando, sempre tratando os caras com respeito. Isso é fundamental, pô. E vocês têm que levar isso aí como um elogio. Pô, te agradeço mesmo. E as pessoas tinham que pegar vocês como exemplo. Eu vejo a maldade que é na imprensa aí, né? No geral, pô, o que eles fazem com o Neymar aí é um absurdo, né, cara? Tem algum momento a coisa... Nossa, é triste, né? Mistura a vida pessoal com a vida profissional dele, não tem nada a ver, né? Nós temos um gênio a serviço do país aí e ninguém respeita, né? Uma pena mesmo. Então, você tá entre os poucos aí que eu conheço que realmente é top de linha aí. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Betão. Muito obrigado pela presença. Sucesso aí. Te espero ver logo aí, treinando de novo aí. Viu? Não, eu não pretendo mais não, Djalma. De repente... Vamos ver. Mas não pretendo não. Eu já falei isso para você uma vez. Acho que minha carreira chegou no final. Ontem eu estive lá em Ribeirão e um rapaz aqui de Rio Preto foi comigo. Nós fomos levar um menino lá no comercial. E ele... e todo mundo parando lá dentro do comercial para falar comigo, né? Funcionário, cozinheira, treinador, Roberto Valdavino estava lá, saiu lá do campo para me dar um abraço lá fora. Ele fala, rapaz,
que coisa maravilhosa que eu vi isso aqui hoje. O respeito que os caras têm por você, né? É isso que é importante, isso Aí que eu falei, vale, pô, né? mas isso aqui é o que vale no é o que futebol, fica, na né? vida da gente. É um legado que você deixa, né? Eu vou ter porta aberta em todos os clubes, que aonde eu chegar, eu não tenho dúvida que eu vou ser bem recebido, porque eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, sempre fui ético com todos, né? Com treinadores, nunca, sempre respeitei jogador. Se eu tive algum problema com um jogador ou outro, lá na frente eu pedi desculpa, né? Algumas vezes quando a gente exagera em alguma situação. E acho que é isso que deixa na vida da gente, né, Djalma? É o principal, né? E esse é o recado que eu deixo pra garotada que tá chegando aí, né? Que valorize o futebol como uma profissão verdadeira, né? O futebol é uma profissão. No futebol não é um glamour, né? Um circo aqui, vou aparecer na TV. Não, esquece isso aí. O cara que entra no futebol para viver mesmo o dia a dia do futebol, ele tem que se dedicar, ele tem que se abdicar de muita coisa. Eu tenho 4 irmãos, não vi o casamento de nenhum deles. Porque é a rotina do final de semana, é incrível mesmo. Você lembrou bem isso aí. A minha cunhada faleceu, não vim no velório dela, quer dizer, então aniversários então nem se fala, né? Natais e Ano Novo, e muita coisa a gente perde, tem que saber abdicar disso para poder viver o sonho, né? E aí você termina a carreira aí, hoje eu tô com 61 anos, praticamente encerrando a carreira dentro do campo, propriamente dito, né? Então eu acho que eu deixo muita coisa boa para o pessoal aí, para a galera toda aí. Muito obrigado aí, Betão, pelas palavras, sucesso aí na sua caminhada. O Pode Colar de hoje vai chegando ao seu final. Agradecimento especial aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, o NIRP, parceira do Pode Colar. Pode Colar também, que você encontra aí nas redes sociais, no YouTube, o nosso canal, Pode Colar Podcast. Você vai lá, se inscreve, participa, acompanha esse episódio que tivemos com o Betão Alcântara e tantas outras personalidades que estiveram por aqui. Também as nossas redes, do nosso Instagram, do Pode Colar, e também as plataformas de áudio digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. Você vai lá, acessa e acompanha todo o nosso conteúdo. Agradecimento também aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, e também ao William Castro, ele é o nosso designer, ele que proporcionou aqui a ideia, a execução desse álbum, que tem feito muito sucesso aqui com os nossos participantes. E o Pode Colar, como eu lembro, toda semana ele conta histórias de sonhos que se tornaram realidade, como o Betão acabou de dizer aqui a respeito dessa trajetória linda, o sonho que ele tinha lá no início, que depois se tornou real e muito real, com conquistas dentro de campo, também como treinador, enfim, uma pessoa que a gente passou a admirar aí ao longo da sua carreira. Pode Colar volta semana que vem com uma nova história, um novo episódio e muita coisa para contar para você. Um abraço e até lá.